dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Tudo bem com vocês? Tá começando mais uma Cara de Cortadinho. Sou Rafael Suede e a pedido de vocês, e eu não vejo a hora disso acontecer, de eu me aposentar, tá? Mas ela está de volta. Gente, eu não sabia que tinham me pedido aqui. Se Beatriz eu soubesse Suede. que era assim, eu nem vinha. Mentira, brincadeira. Mas bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas vocês estarão assistindo o episódio. Mas hoje falaremos de muitas coisas. Falaremos de quê? Empreendedorismo, negócios, startups. Pra você que não sabe o que é, daqui a pouco você vai descobrir. Moda, música, talvez, até o final do episódio. Vamos ver, né? Barraca de praia. Barraca de praia, a gente quer história aqui hoje. Então, vocês vão acompanhar com a gente o episódio que hoje está sensacional. Então, fiquem grudados aí na tela. Antes de começar o episódio, você, Beatriz, sempre me pede pra falar o quê? Meu povo, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, sua família, no grupo da família, chega lá como quem não quer nada, no grupo do trabalho. Joga lá o pufo no grupo do trabalho. Manda, se você tiver um inimigo, não gostei desse negócio de cara de cortadinho, muito ruim, manda pro inimigo, tá ligado? Um negócio chato, muito... Nossa, ele é muito lindo, né, velho? Meu Deus. Não, você tá distraindo Um meu, gato, meu tatuagem dele apresentador no aqui. braço. E hoje, galera, a gente tá com ninguém mais, ninguém menos que quem? Monique Evelyn. E eu vou pedir pra Monique apresentar a outra convidada. Por gentileza, por favor. Eu sou... Já posso? Já pode. Essa convidada é uma pessoa que é dona da Bahia. Disseram que era Ivete Sangalo. Desculpa, Ivete. Mas é ela que tem a chave. Ela fez uma mágica aqui nos bastidores com a nossa apresentadora e ela faz isso por todo o Brasil. E agora eu tenho a honra de estar ao lado dela como investidora. Karen Cruz, minha gente. Você que é de buraquinho já conhece. Essa piada interna. Meu Deus! Que comprometedor! Ai, gente! Oh, meu Deus, não sabia que ia começar um podcast dando risada, mas é o que temos, bom. né? É, que bom, né? Eu vou me apresentar assim, né? Boa noite, bom dia e boa tarde também a todos e a todas. É um prazer primeiro estar aqui. Queria muito agradecer primeiro a minha investidora do coração. Você é mara, sabe? Uma boa A dupla. dona da Bahia e a dona do Brasil é ela, né? Até porque quem É. puxou a fama de que Salvador é a capital do mundo é essa pessoa aí. Bahia Nada o mais mundo ninguém foi do ela, que foi? ela. Bahia o mundo Rapaz. é ela. Não me apresentar com o seu time do Bahia falando não. Não. Sou Bahia, tá? Também. Só para começar. Mas eu sou Karen Cruz, Relações Públicas, consultora de imagem identitária, porque eu fujo dos moldes da consultoria de imagem tradicional e startupeira, né? Porque a gente tem essa startup que acabou de ser investida lá no Shark Tank Brasil. Ah, que massa. Vamos falar um pouquinho dessa. Vamos começar falando dessa startup, né? Para as pessoas entenderem e, né, a gente saber que essa senhorita aí. Senhora, desculpa. Eu vi que Você você que casou sabe. esses dias aí, não foi? Esses dias vai fazer um ano, viu? Então, mas. A mulher, né, velho? 4 de boa. dezembro É, de mas, 2023, mas até hoje é o que uma rola no Instagram segunda-feira. aí. É assim? Fotinhas, Eu Gente, não- minha não. mulher. É porque eu vou te falar, porque vou te confidencializar. Pô. Eu estou junto de minha senhora há 7 anos. Tá. Minha ideia era casar com ela com a barriguinha, gravidinha, pan. Só que pandemia, né? Guga já tem 3 anos e eu ainda não casei. Mas, meu amor, eu prometi a você que até o final do ano a gente casa. Tá deixando registrado. Eu sou o Brasil testemunha, no posso mundo até assinar. ouvir. já. Pois Vai é, mesmo a gente assinar? Tá aqui. Aí, ó, temos pessoas já para assinar aqui, testemunhas. Ela. RP. Uma pessoa de altíssima credibilidade. Ai, muito bom, cara. Ó, mas eu acho que antes de tudo, eu queria saber assim, o que é uma startup, né? Eu acho que muita gente em casa tem essa dúvida. Então, antes de falar sobre a startup, eu queria que Vamos vocês nessa. falassem um pouquinho Legal. Eu vou sobre falar isso. que você me complementa, porque você tem uma. Tem uma coisa que todo mundo acredita, que é porque você tá no Instagram, TikTok, qualquer rede social dessa, que você é uma startup. Seu negócio tá lá, significa que é startup. Não, é um canal de comunicação, um canal de distribuição. Mas startup pressupõe que a sua empresa já nasceu com base tecnológica, onde você vai crescer o impacto, você aumenta o impacto, a solução que você criou para alcançar mais gente, sem precisar ter que mudar a estrutura da sua empresa.
Está aumentando receita, está aumentando o impacto, mas o time continua o mesmo, porque consegue replicar aquela solução. Então, é uma empresa de base tecnológica e não o seu negócio que tem um perfil no Instagram. Perfeito. É isso. Exatamente, não preciso complementar, não. Mas você pode complementar falando, então, da startup. É. E eu posso fazer uma pergunta que eu tenho curiosidade, que eu acho que eu não fiz na diligência. Diga. Ó, a ousadia. É bom que a gente faz ao vivo. Quando você virou a chave que precisava ser startup? 2015, a gente já tinha um negócio, na verdade, o negócio nasceu numa brincadeira, né? De amigas de assessoria de comunicação dizendo que eu precisava ter um blog de moda. E eu fiz, não, pra que blog de moda? Que porcaria, não vai dar certo, não vai funcionar. Dessa forma mesmo, me perdoem as blogueiras, tá? Eu também eu sou rotulada de blogueira, querendo ou não. E aí, nesse universo, eu fui participar, isso foi em 2008, fiz o blog de moda com essas amigas, falava de uma moda mais responsável, onde a gente abraçava a pluralidade dos corpos, principalmente. E aí, em 2012, eu caí de paraquedas, literalmente no Iconet, lá em São Paulo, que foi uma seleção que eu fiz na internet, não sabia nem para onde eu ia direito com esse evento, era um evento de negócios, mulheres de negócios, e lá se vai eu para esse evento. Quando eu chego no evento, a maioria, 90% das mulheres, ou 99% das mulheres, na verdade, acho que 95%, eram empreendedoras. E todas elas estavam discutindo o poder de elas, enquanto mulheres, no mercado nacional, conseguirem escalar seus negócios e exportar seus produtos. Quando eu me dei conta do espaço onde eu estava, eu surtei, porque eu não tenho negócio, o que eu estou fazendo aqui? Eu não sou nada, eu sou um blog de moda, falando de moda, com recebidinhos, participando das lojas, mais do mesmo, não tenho um CNPJ. Voltei para Salvador surtada, precisando criar um CNPJ, procurei o Sebrae, na época, inclusive, fiz o CNPJ, e não sabia para onde eu ia ainda. E aí comecei a ver que nessas relações de trabalho com as marcas, como é que a gente podia ganhar dinheiro, de fato. Quando chegou em 2015, aí eu comecei a trabalhar, né, fazer loja itinerante, cada hora uma coisa. 2015, quando nasce a loja, o e-commerce da gente de joias, era bijus, banhadas a ouro, com representatividade feminina, porque eram brincos grandes. Eu fazia tudo. Eu equipe, eu designer, eu artesã, eu vendedora, eu modelo, eu tudo que tinha para fazer. E aí, mais uma vez, fui para o Sebrae, numa consultoria financeira. E aí, a mim foi indagado também. Por que não escalar? Por que não fazer com que sua técnica artesanal atinja mais mulheres, para que você tenha mais produtos, consiga colocar nas lojas, que eu estava com um grande gargalo. Eu tinha uma demanda que eu não conseguia atender. Sim. E eu surtei de novo. Nesse surto, eu já voltei para a empresa já pensando em tudo que a gente fazia, para além de vender acessórios na época, de como é que a gente podia aumentar aquela produtividade e ganhar e aumentar a lucratividade também. Foi basicamente em 2015. Aí nasce o sonho da startup, não como ela é hoje, sim, porque como a gente fala de tecnologia, a tecnologia é uma onda que vai se reinventando todas as vezes. Então, um projeto que nasceu lá na frente, ele sofreu milhares de adaptações e adições, digamos assim, de ideias em cima dele, justamente por conta das novidades, e que se a gente, de fato, chegasse no mesmo coeficiente de anos atrás, a gente não estaria aqui hoje, com toda certeza, porque tudo é novo, tudo é cíclico, né? E aí foi que esse start aconteceu. Aí, dali em diante, eu entendi que eu não precisava ganhar dinheiro sozinha, que eu precisava de outros especialistas, que eu não era o empreendedorismo dentro de um lado que vendem pra gente, né, que é bonito, de um bêbado drogado que encontrou Jesus. Aí sai para uma outra perspectiva, de que você entende que você precisa de outras habilidades profissionais que você não vai conseguir. Tem que ser radical, não vai conseguir, você não dá conta. E aí você tem que entender como é que você cria alianças dentro do contexto, principalmente financeiro, porque quando você pensa em especialistas, você entende também que você precisa pagar por essa mão de obra, e que você, sendo especialista de uma única área, você também, talvez, no momento, não tenha um dinheiro suficiente para arcar com esses profissionais, e que rede você constrói dentro desse recorte, e como é que você pode avançar nisso. E aí foi um caminho bem minucioso, né? Tá vendo por que eu ando com ela? Porque eu só ando e trabalho com pessoas que são melhores do que eu. Não é não, é real. É sério, acho que é importante falar disso. Você falou de habilidades. Tanta coisa que eu gostaria de aprender, fazer, saber, também não dou conta. E tem coisa que a gente não precisa dar conta mesmo, não. E no caso, precisa ser complementar. Então, quando eu olho para as investidas, eu tenho que enxergar isso rapidamente também. E acho que outra coisa também que eu vi
a nossa geração, que eu sou, Sim. nós temos a mesma idade, Gratidão, amigo. a gente é jovem, né? É, muito. Mas elas duas são mais jovens São que a mais gente. ainda. Jovem mais tempo, jovem menos tempo. Vamos É. falar assim. Acho que eu gostei dessa forma A de gente definir. não tem muita habilidade para esse negócio de empreendedorismo, né? A gente não. Vocês hoje em dia, os jovens mesmo, eu sou advogado, vem muito jovem conversar. Jovem e gente mais velha assim, da nossa idade, querendo fundar uma empresa ou ter um modelo de negócio e tal. Mas tem muita gente que só quer. Você queria, não sabia muito para onde ir, foi lá no Sebrae. Lá tem vários cursos que você vai lhe dar um caminho, e é importante. Mas tem a galera assim da cidade, velho, que os caras já sabem, né? Mas meio que já sabe de muita coisa, já buscou na internet, já É porque é muita estudou. informação. E, na verdade, na internet tem muito mais informação, dados, do que aquilo que a gente consegue absorver. Assim, a gente tem 10 anos de diferença. Mas, considerando também na minha época, quando eu estava com 16, eu não sabia nem que existia outras possibilidades além de fazer o caminho tradicional. A gente espera que ainda mais que é de periferia. Estuda, ou então nem estuda, não vai para faculdade, já vai trabalhar, faz a carteira de trabalho e não a carteira de motorista. Então, tem várias questões envolvidas. Eu percebi que não era isso que eu queria, mas também não tinha nome. Não sabia o que buscar. Sim. Empreender, o que é isso, gente? Ninguém fala. Então, hoje eu sinto, pegando pelos meus primos, assim, que tem 15, 18 anos, claro que tem uma interferência minha agora. Eles me olham, eles sabem, eles conseguem sonhar com aquilo que eles conseguem ver. Né? No meu caso, como empresária e investidora. Mas a geração deles tem um lugar que a gente está falando abertamente sobre o termo. Mesmo que não queira ser, já tem acesso a um nome, empreendedorismo. Exato. Logo eu vou buscar o que é. Antes a gente não tinha nem a possibilidade de buscar a nomenclatura. Então agora não necessariamente significa que as pessoas que te buscam querem isso. Mas a gente é tão bombardeado que eu olho para as pessoas, às vezes, gente, é muito legal, eu falo por mim. Se eu não tivesse esse perfil, porque autoconhecimento também, né, gente? Não é assim, do nada, brotei e tudo mais. Mas é muito legal ser CLT, gente. É muito legal ter 13º, saber no final do mês que vai ter o dinheiro. 30 dias de férias com Exato. isso é lindo, né? Não? Então, assim, não precisa ser tudo em nome de ter que criar um negócio, porque disseram que a sua prosperidade é ter que criar um negócio. Não precisa. Então, se você não quiser criar ou acha que não é isso, tá tudo bem. Eu acho que tem um lugar também dos gurus da internet que faz acreditar que tudo dinheiro, o lugar de ter uma empresa significa que você vai ser milionário amanhã. Não é a realidade. Não é. Então, Na acho que é mais realidade, da isso. maioria, eu acho até, né? Total. Da grande maioria. Mas o que eu acho bacana é que a galera já tá informada, já tem informação. Ainda não bem. tem 100% de informação. Por exemplo, teve um cara com 20 anos que me procurou, que tem um amigo que tá indo morar em São Paulo, e ele tem uns equipamentos assim de mídia, câmera e tal, não sei o que lá, papai, ele não quer levar isso pra lá. E chamou ele, que também trabalha com isso, falou, e aí, vamos formar uma empresa, vamos fazer uma empresa? Legal. A gente vai trabalhar para quem? Quem é que a gente vai atingir? A gente vai nascer como empresa, de que maneira? Quanto é que a gente vai faturar? Eu, com 18 anos, quando fui fazer uma empresa de calção de surf, porque eu e um brother meu surfava, a gente pensou, a gente surfa. E aqui todo mundo surfa. Você já teve Então a gente vai empresa de comprar calção e vai de vender. surf? Nem sabia que isso Já existia. vivi. Eu também não? Eu tô chocada aqui. Anos 90 a gente Tá tinha vendo, essa né? onda de calção de surf, não era? Que via com Ih, um negócio da parafina assim amarrado. O brother tá balançando na cabeça sabe, dele. ele tinha. Eu lembro dessas bermudas dele, né? Que tinham esses. Mas a gente vendia uma semana e na outra semana não tinha mais pra quem vender. Entendeu? E Eu esse vendi cara muita não, coisa ele já nessa sabia vida. pra onde é que ele ia fazer. Pode trazer, Dan. É de Bia. Viu? Por favor. Só fazer um ajuste. Nós queremos ver esta face. Foi proposital. Achei que ia ver de perto a sua tatuagem. E Obrigada. conseguiu. Deixa eu ver se melhorou. Pode deixar lá. Deixa que eu lá. depois eu pego. Sim, Bia. Siga aí o baile. Não, é que eu fiquei presa na ideia do calção. do calção. surf. Mas olha só que Isso maluquice, aí você daqui. falou calção, eu não relacionei ao short. Calção, pensa, dinheiro, quando você vai alugar uma empresa. Nossa, cheque, calção. O calção de Não, dinheiro. era o short mesmo. Deixa o dinheiro lá pra pegar a prancha de surf, você deixa o dinheiro lá, né? Porra, dá um negócio aí. Mas a mente tá condicionada mesmo, tá É. tudo bem, tá tudo bem. Cada um no seu território. Não, A mente tá condicionada. Eu, como uma mera estudante, vou ficar aqui no meu cantinho.
entendeu? De boa. Mas você pensou nesse calção também, né? Não, eu pensei no Não, calção no short short, mesmo. né? Tá bom, gente. Podem me julgar. Podem, Brasil. Ah, que surpresa. Não, porque eu pensei que talvez poderia ser uma coisa relacionada à geração. Quando eu falei o Sim. calção. E vamos falar um pouquinho do Pitaco, Vamos. que eu fiquei curioso com esse nome. Como foi que nasceu esse nome? E do porquê de tudo. Nasce o blog, sem nome, né? O blog eu inventei Karen Cruz, RP falando de moda. E não queria divulgar por conta da resistência mesmo com esse universo. Mas eu digo, também o meu nome não Deus, ajudava, né? já comecei sem no fim. Não ajudava nem com o nome. Já comecei a carreira fazendo o fim da carreira, né? E aí eu comecei a procurar mais contatos, na verdade, apresentar o blog para outras amigas jornalistas, né? E mais o pessoal da comunicação, publicitários, jornalistas, que estavam no meu entorno. E meu marido, que na época era meu namorado, sempre foi da área de logística, despachante aduaneiro, exportação, importação. Então, assim, para mim, ele não era a pessoa de referência para falar sobre isso, porque eu dizia assim, eu tô falando de moda, tô falando de comunicação, vou pedir uma pessoa dessa área, nada a ver. E aí eu conversando, eu disse que eu dou pitaco na moda, isso é pitaco na moda. E eu sempre falando, pitaco na moda, porque que chato. Aí ele fez assim, excelente nome. Pitaco na moda, tem tudo a ver. Relações públicas falando de moda, pitaco na moda. E eu não. Lógico que não, né? A gente nunca sai. A gente nunca. Não, claro que não. Tá doido, fofoqueira, pitaqueira. Ai, tá dando pitaco na vida dos outros, se metendo na vida dos outros. Aí eu comecei a procurar essas pessoas, apresentava o blog e perguntava o que elas achavam da leitura, porque na época eu via muito dos blogs falando de look do dia com prato de comida, né? A refeição no restaurante mas X. continua ainda, né? E ostentações de viagens. E eu fiz, caramba, eu não quero falar sobre isso, porque eu não tenho nem essa experiência para mostrar. Era o início de carreira, eu tinha muito trabalho para colocar em prática. Então eu disse assim, caramba, eu vou falar sobre as tendências, vou falar dos nossos desafios, que ir para a internet e buscar uma pessoa negra vestida com a tendência tal. Não acontecia, eu tive 2 episódios com essa questão de pessoas negras. Primeiro, nessa época do blog, eu não achava referência em qualquer tipo de site de busca de imagens, Que ano era isso? 2009. Não achava. E em 2018 ou foi 2017, entre 2016 e 2018, eu não lembro, gente, eu sou péssima com datas. Eu fiz uma pesquisa no Google, dentro de uma empresa, que foi simples. Eu tentei de tudo no algoritmo. Professora negra, mulher, palestrante negra. No final era mulher negra dando aula. Só sexo. Só cenas absurdas de sexo, ou Sim. fotos de macaco, ou fotos que consideram demônio, digamos assim. Foto de... Só via isso. Denunciei, inclusive, entrei em processo junto com a OAB na época. O Google, na época, disse que foi uma falha no algoritmo. E ficou por isso mesmo, que vocês sabem como é a história. Disseram que iam fazer um ajuste, depois ainda vai e volta, ainda encontra. E repercutiu nas mídias, mas não repercutiu o meu nome. Só repercutiu o caso, e aí ficou nem o nome da jornalista na época que fez a matéria, que saiu primeiro na matéria, depois repercutiu mais em 18 veículos. Final das contas, chegamos nesse universo do pitaco, voltando para a conversa, né? Porque eu sou hiperlinkada, vocês já viram aí, né? Já saí de um ponto, fui para outro. E aí o marido, quando ele falou para mim que tinha que ser o pitaco, eu fiz assim, não tem como não, é muito feio esse nome, é horroroso, não faz sentido, vai acabar com a minha vida. Quando eu comecei a entrar em contato com as jornalistas, aí ele citava, porque eu sentava com ele na mesa para apresentar a ideia, né? Aí o pessoal, perfeito, melhor nome não há, pitaco, pitaco, pitaco. E aí uma amiga muito assim, querida, na época, validou o processo e disse, Karen, pare de palhaçada, né? Pitaco na moda, não tem outro nome, troca esse nome do blog, tá feio, Karen Cruz RP falando de moda, horrível. Eu não mexeria no nome desse, desculpa. Não dá nada com nada, eu não sei o quê. Eu disse, mas eu queria uma coisa séria. Ela, mas isso tá ridículo. E aí eu troquei o nome da noite pro dia, chamei 3 amigos, que eram 3 publicitários, e pedi para que eles criassem a marca, e fiz um concurso de marca, que era esse balão de fala que existe até hoje, mas tinha um outro elemento, que era uma bonequinha na época, era muito fofinho, porque a gente era muito menina, ai, fofo. E eu só queria falar, eu disse assim, eu queria muito algo que lembrasse a comunicação e algo que lembrasse um misto de emoções que a gente vive aqui dentro quando a gente fala de atitude, era atitude, modo e comportamento. Então eu queria que tivesse
a pluralidade e a diversidade da gente enquanto pessoa negra. Então, me deram um balão de fala com coxa de retalho, que hoje é um misto colorido, que eu acho que é super atual, mas, ao mesmo tempo, eu discuto sobre aquela logo, que eu digo assim, meu Deus, é muita cor. Mas, em contrapartida, ele reflete muito sobre quem nós somos. E aí, fizemos esse concurso de marcas. Eu consegui parcerias com outras marcas de loja para conseguir dar de presente a quem ganhasse o concurso, roupa, não sei o quê, montar aquela pessoa. E foi muito divertido na época. E todo mundo falava pitaco. Pitaco. E até hoje, eu e meu marido, Pitaco a gente é é muito chamado bom. de senhores pitacos, Demais. senhorita pitaco, senhor pitaco. E algumas pessoas ainda me chamam de pitaca. É nesse mundo aí que vivemos. Pegou, né? O Pitaco pegou. É isso. Eu Muito pensei muito quando a gente chegou em 2020, já com uma nova formatação, já se intitulando como consultoria de imagem, em mudar o nome. E botar o meu nome na marca. Mas eu fiz assim, gente, pra tudo quanto que eu vou, as pessoas gritam, pitaco, pitaca, as pessoas nem sabem meu nome direito. Aí eu fiquei, poxa, não sei. Aí a gente tirou na moda, né? Porque a gente já não falava mais de moda. Aí eu fiz, vamos ficar com consultoria e seus derivados. Porque acaba sendo relações públicas, acaba sendo um pouco de comunicação e acaba sendo um pouquinho dessa consultoria de imagem identitária que eu falo, que eu digo assim, gente, na época eu falei consultoria de imagem estratégica, ninguém falava sobre isso, e eu dizia, porque a gente tem que ser estratégico, a gente tem que pensar na imagem dentro do contexto de estratégia. E respeitar a nossa identidade, que era o grande boom, né? O ápice. Porque eu vi numa época da 2020 que era a autoridade. Eu dizia, mas gente, como é a cara da autoridade? Não se parece com a gente. Aí dizia lá, cabelo liso passa autoridade, enquanto o cabelo cacheado é vulnerável. Eu dizia, meu cabelo que é crespo fica como? Não fica. Então, eu não vou passar nenhum tipo de mensagem. Ah, porque o que vale a pena são as roupas de cores suaves e escuras para transmitir credibilidade. E eu digo, meu colorido fica onde nessa história? Então, eu sou uma pessoa que eu não vou ser considerada nem habilidosa, nem estudiosa e nem nada, porque eu não tenho as características que as pessoas procuram no mercado de trabalho para, de fato, intitular alguém com uma autoridade. E eu disse, me ferrei. E aí, dentro desse contexto da consultoria de imagem, quando eu comecei a estudar as teorias a fundo, porque primeiro eu vivi crises de identidade na consultoria, procurei uma consultora de imagem na época, porque eu fiz assim, eu devo estar com o meu ponto cego, porque às vezes, né, caso de ferreiro, o espeto é de pau, então eu não estava conseguindo lidar com aquelas informações, e não queria alisar meu cabelo, não queria ter o cabelo cacheado, não queria botar meu cabelo preso para baixo, queria meu cabelo para cima, queria minhas roupas coloridas, era o meu verde com laranja mesmo, tá tudo certo. E aí, quando eu fiz a consultoria de imagem, eu fiz, que merda. Não é isso mesmo, eu vou ter que entender por que estão dizendo isso para mim e por que existe uma teoria com esse tipo de informação. Claro que a gente sabe, mas a gente não quer saber também, né? E aí eu fui a fundo. Quando eu comecei a olhar da onde nasceu a consultoria de imagem, qual era o objetivo, por que as pessoas tinham esse rótulo, por que as pessoas até hoje falam dos 7 estilos universais, por que as pessoas até hoje falam de biótipos, tipos de corpos, como se fossem 5 corpos, 5 formatos na Terra e Porque eles se consideram universais, né? E aí eu comecei a entrar em O resto é crise. diferente. O diverso é a gente. E aí eu fiz saquei. Até a própria análise de coloração, que eu digo assim, eu tinha muito ranço da análise de coloração. Eu sei que é péssimo como consultora de imagem falar disso, mas dentro de uma perspectiva... Eu falo tanta besteira, tão chato, né? Então, dentro desse recorte, me vulnerabilizava a análise de coloração. Eu dizia, gente, a teoria foi criada dentro de um contexto que ela não representa toda a população do mundo. A gente tem que entender que o cenário... de onde nós estamos falando, desse recorte geográfico aí, ele tem algumas variáveis, que é de alguma construção social, que é totalmente limitadora e ditadora. E aí a gente parte para entender que tá tudo bem não abraçar essas teorias, mas como construir uma nova narrativa visual que me contemple e que ainda assim me dê acesso. Porque a gente fala, ou a gente vai desse jeito, que é o que muitas clientes chegam para me dizer assim, Karen, eu uso o blazer, vocês estão me vendo de blazer aqui. Mas meu blazer sempre tem um tipo de comunicação que vai numa linha diferente. Por que eu uso hoje? Porque para mim é uma segunda pele, estando em Salvador, e porque eu sempre morro de frio. Minha mão tá aqui gelada. Eu não dou conta de ar-condicionado, eu sou uma pessoa friorenta. Então ele vem como uma segunda pele do meu ambiente, da minha rotina de vida. Não porque eu acho que o blazer todo mundo tem que usar. Não. Aquela lista categórica de que a lista de que todo homem ou toda mulher tem que ter. Não, ninguém tem que ter aquilo ali. Ah, porque o pretinho é universal. Não!
E quem é do achar que não vai poder nem usar preto certos dias? Oxi. E aí a gente Essa é vai uma pra parte. Nem comer parâmetros que não acarajé. fazem sentido nenhum. É de sexta. Não fazem sentido nenhum. E é porque tem que ter, porque tem que ser assim. Eu não consigo trabalhar 4 horas, eu não vou dizer a você 8 horas por dia de salto alto. Não consigo, eu não dou conta. Nem eu. Então, como é que eu faço com que isso aí seja equalizado nesse universo? A gente entende que tem um mundo dos negócios que é um ambiente formal e um ambiente eu digo que é silencioso. As informações não são ditas, não são postas na mesa. Mas há uma condenação e um veto que é decretado sem uma palavra. E como driblar com isso, né? Como negociar nesse universo e como ser estratégico também. Então, assim, hoje eu uso todos esses recursos mais para acesso. Porque eu não quero perder meu tempo. Porque eu digo, é muito fácil a pessoa chegar e dizer que eu vou fazer e vou acontecer. Ela vai fazer, vai acontecer, mas vai se cansar também. E aí a gente tem que equilibrar. Como é que a gente equilibra? Primeiro, tem que respeitar a sua individualidade. Se você não gosta, você não vai ter que fazer. Tem que ir zona de conforto, sair da zona de conforto, porque você tem que experimentar. Você não é obrigado a experimentar nada. Você é obrigado a viver, a ter paz na vida, a ter leveza, a fazer suas coisas da forma que você acha que deve. Não tem que se enquadrar em lugar nenhum. O que você tem que entender é como as coisas naquele ambiente, principalmente o universo do negócio, funcionam para que você possa se articular e conseguir diminuir sua energia para você conquistar o que você pretende. Eu acho que é mais por esse caminho. Investiu certinho, viu? Gostou? Parabéns pra você. E a gente vê a Rapaz. importância das pessoas ouvirem isso, né? Porque quando você buscou, não foi isso que você encontrou. Então, é realmente, tipo, a essencialidade de ocupar esses espaços, né? Porque a gente sabe que tudo no Brasil hoje tem a ver com quem ocupa esses espaços. Majoritariamente ainda é aquilo que a gente sabe que é. E eu acho que esse movimento do Pitaco era para dizer assim, ó, a gente está falando de algo que as pessoas não querem falar, mas a gente vai falar. E a gente vai falar no movimento que é para os nossos entenderem e não se abaterem com os comentários que vão ouvir sobre eles. E aí você começa a entender que o que você ouve sobre, que as pessoas acham que estão falando de você, não é sobre você, é sobre um sistema alienado que quer te vetar. Aí você começa a entender que isso aqui é sobre mim, isso aqui não é sobre mim. Então você começa a se comportar de uma outra forma e consegue atingir seus objetivos com mais clareza. Vai falar objetividade, mas vai ficar redundante. Nitidez, clareza não, ainda falhei nessa hora. Com mais evidência, com mais transparência. Eu acho que é transparência. Transparência não, tudo bem. A gente falha também, é um processo de construção. De desconstrução. Exatamente, desconstrução. Então eu acho assim, não, a gente precisa falar sobre isso. Até porque eu fui essa mulher. E sou essa mulher que estou nesses espaços, sei sobre os olhares, sei sobre os comportamentos, sei sobre as discussões. Então, tem coisas assim que eu não entendo, porque, você é foda, você é maravilhosa. Pode falar isso? Pode, né? Pode. Você é foda, Não, você é maravilhosa. foda não, tô brincando. Mas, tá. Mas na hora do contrato em si, eu pensei aqui numa outra marca. Eu acho que ela atende mais o perfil. Na hora da discussão do preço, seu preço cai. E não vê tanto valor ali. Você tem que justificar o tempo todo. Então, assim, você trabalha dentro de uma perspectiva que você decide hoje se você quer se cansar ou se você não quer se cansar. Se você debate ou se você não debate sobre aquilo. E isso tem um termo que eu lembrei aqui, chamado lacuna de autoridade. As maiorias silenciadas, mulheres, pessoas negras e tudo mais, você pode ser a melhor pessoa do mundo, a pessoa mais inteligente da sala, a pessoa mais poderosa, e ainda assim, me pergunta, será mesmo que ela consegue entregar? A pergunta é, será mesmo que o dinheiro de Monique, ela tem alguém por trás? Aí eu falo, gente, tá todos os Sharks aqui, por que ninguém perguntou se tem alguém por trás? Porque sou eu, Só você. a pessoa. A dúvida, né? Então, sempre esse lugar do descrédito, independente do lugar que você ocupe. E isso tem um livro chamado A Lacuna de Autoridade, que nada mais é que o abismo entre sua competência real e o reconhecimento que você recebe. Porque teve uma situação constrangedora há um tempo, onde estava a presidente de alguma nação junto com o seu marido. O marido estava acompanhando, mas a presidente era ela. E o Papa chegou, virou para o marido e falou, como é namorar? Você aguenta namorar uma presidente? Será que ele faria essa mesma piada se o presidente fosse um cara? Tô falando de uma presidente de um país. Olha que loucura. Então,
o Papa consegue associar isso, tô pegando instâncias assim pra gente ver que acontece com todo mundo. Se com a presidente de uma nação acontece, comigo, com você, tanto faz. Então eu sempre falo que eu preciso mais de descanso emocional do que qualquer outro. Que é muito desgastante ter que ficar explicando muita coisa, e quando vê, o seu emocional vai embora, aí depois afeta o mental e assim por diante. Mas todo dia eu preciso de um tempo. Falo com o meu time, eu tô cansada emocionalmente, me dá um tempo, gente, que essa reunião foi difícil. Não foi para fazer um pitch para vender, para tal coisa, não. Teve que ficar explicando minha vida. Como eu cheguei aqui, aí levou meia hora. E eu só tinha meia hora. Então tem esse ponto aí. Eu acho que é meio o que tá acontecendo hoje com o Thiago Leifert nesse lance de Vini Júnior. Ah, Não sim. sei se vocês estão acompanhando. Aham. E aí Vi. ele tava tentando entender porque ele tá sendo cancelado só porque ele não tá dando uma opinião que a maioria das pessoas estão dando opinião, né? Todo mundo achando que foi certo, que o Real Madrid fez, que não ia e tal, não sei o que, papá. Aí ele hoje foi alguém lá, eu não sei quem foi uma blogueira, eu não sei quem é, desculpa. Que Ele tava, Ele fez Saramara. a live junto, não Fez foi? uma A live. Sarazara. Mas uma pessoa incrível fez uma live com ele, certo? e ela querendo explicar pra ele, né? E ele cuspindo tudo que ele só queria falar e não queria ouvir. Cortando. E aí é um pouco isso do que você tá falando, né? Exato. Quem é que vai ouvir na sala? tem A gente jeito. sempre tá ali, a pessoa me explica. A pessoa explica pra mim como eu, com minha bagagem, com meus princípios também, com ética de trabalho e outras questões profissionais, que inclusive eu estudei pra isso, tenho que fazer. Aí eu acho engraçado, eu falei, quantos milhões você coloca por ano mesmo na empresa? Ah, mas você... Eu perguntei quantos milhões você coloca por ano nas empresas. Nenhum. Então, quando você fizer isso, a gente conversa. Porque o nome disso é desonestidade intelectual e financeira, sabe? Então, tem coisas que também não vale. Sim. Tem dias que eu tô mais propensa a conversar. Tem outros que eu não quero. Tipo, por exemplo, eu tô aqui com vocês agora, que eu jamais cancelaria. A gente conseguiu uma data e ponto, mas eu cheguei na madrugada. Perdeu Entendeu? 3 voos. E essas 3 voos. Mas essa parte também ninguém olha, né? Ninguém quer saber o que você passa. Ninguém quer saber se eu corre. Só vê o resultado final, entre aspas. E tem dias e dias. Então tem esse momento que eu quero saber, não vou falar. Aí o Lucas olha pra mim, meu time olha pra mim, tipo, deixa a pessoa falando sozinha aí, gente. Eu não preciso. Porque esse lugar tem que, assim como tem a questão da imagem e tudo mais, tem que nada, né? Inclusive, é uma consultoria, as pessoas me pagam pra eu responder. As empresas me pagam, aí eu tenho que falar de graça pra uma pessoa que é racista. Ah, gente, me poupe. E enquanto vocês falavam, eu tava só na minha cabeça essa questão do desgaste, né? Do cansaço, porque tem coisas que você sabe que é, assim, trabalho de formiguinha, da gente Sim, tá sim. ali falando e reafirmando e brigando, só que brigar é cansativo, explicar as coisas é cansativo. Então tem pautas mesmo que, tipo, a pessoa fala, não tem energia pra, tipo, responder. Tipo, não tem energia. Já tô no pré-sal. Eu simplesmente eu não aceito. consigo. Tipo assim, tá, eu aceito, é isso que você acha? Tá, foda-se. Não, mas é porque é muito louco o momento que a gente tá vivendo também, né? Do 880. Se você fala que é da cor azul, jamais você vai poder usar, sei lá, verde ou vermelho. Então isso que, Sarazar. sei lá, que eu acho que é mais complexo neste momento de mundo. Você não pode falar nada, por exemplo, falar, não, isso aí é mimimi. Eu falei, eu não vou brigar, porque eu aprendi que mimimi é onomatopeia. É o som que você faz com a boca. Eu aprendi isso na 5ª série. Se você foi para Harvard, Stanford, MIT e não sabe disso, o problema é com você e com a sua educação, não com a minha. Então eu não preciso entrar nessa, porque é uma onomatopeia. Então tem coisas também, energeticamente, quando a gente tem autoconhecimento, autocontrole, autogestão, outras coisas também, né? Assim, não acho que eu fui sempre assim, não. Tem momento mal com ex, assim, fácil, mas eu sempre fui um pouco mais na visão de Martin Luther King. Mas eu acho que, assim, só a gente sabe a chicotada que a gente levou nessa vida. Então tem momentos que Malcolm X aparece com muita facilidade e não precisa explicar. Tem muitas vezes que eu tô, por exemplo, no Shark Tank e eu não quero, não tem por que eu explicar o não. É óbvio que não. Tipo assim, não. Se a gente for ver Estados Unidos, são 40 países, tá? Eu acho que é importante falar, o Shark tem 40 países. Se a gente assistir os outros, é tipo, não quero. Por quê? Porque eu não quero, não tem conversa. Ah, que não, por quê? Porque nada. Não vai, eu não acredito nisso, eu acho que é o ó. E acabou, mas vai falar. Eu explicando ainda é uma chatice da desonestidade intelectual, pra gente não falar outra coisa. Imagine.
É complicado. Você falou do sempre assim, eu fiquei na dúvida assim, você sempre, pelo menos do que eu vi lá no Shark Tank, você sempre investe naquilo que você acha inovador e que tem algum impacto social, Sim. né? Sempre foi assim? Sempre foi assim, porque eu sempre acreditei que eu preciso investir em negócios para adiar o fim do mundo. Você, se não estiver vivo, você, todo mundo aqui, a gente não vai consumir nada. Gente, o mundo tá pegando fogo. Nos próximos 2 anos, o top 4, para vocês não se assustarem tanto, depois vocês pesquisam, considerando os riscos globais do Fórum Econômico Mundial, polarização vem primeiro que crises climáticas. Olha que loucura. Vem depois climáticas, depois vem cibersegurança e fake news. A gente precisa fazer alguma coisa em relação a essas soluções para adiar esse fim do mundo, porque senão a gente não vai existir. A gente fez campanha para Rio Grande do Sul, gente, a gente mora na Orla, aqui em Salvador. Olha as coisas que estão acontecendo. Então, se eu não olhar para isso, e aqui não tem nada a ver, que as pessoas falam, quem pensa assim é comunista. Eu respiro. A gente aprende na escola também, não precisa entrar nessa pauta. Mas tem um lugar que, enquanto a gente não olhar para isso com atenção, a gente não vai existir para garantir que o negócio exista no futuro próximo. Você não vai comemorar que nem um grande banco 100 anos. Porque você não vai existir. A gente não precisa de você. Não vai funcionar. Então é mais nesse lugar, assim, porque eu tenho noção. Eu não tenho amnésia histórica. Eu quero estar viva por muito mais tempo, considerando longevidade. Mas a longevidade que a gente fala no mercado só vai existir se a gente começar a colocar o dinheiro no lugar certo. Então eu preciso cada vez mais as empresas olhem para soluções como essas. Então é mais de... E dá dinheiro, é um ponto também. Sim. Se a gente for ver nos últimos... Estamos em 2024? 24. Nos últimos 13 anos, pensando em ESG, tivemos 2,5 bilhões de dólares investidos, onde 48% desse dinheiro foi para negócios sociais. Na série A e B. Ou seja, não é 500 mil, não é 1 milhão, estamos falando de 10, de 20, 30 milhões de reais nesses negócios. E as pessoas não estão olhando com atenção. Então, dá retorno financeiro. Tanto que agora a gente está passando por um momento de mundo onde os fundos de investimento acharam que é só fintech que existe no país. Só vou investir em fintech porque dá resultado. E não olha para o outro lado, que não está conseguindo recuperar o dinheiro que investiu. Então, fundos dos Estados Unidos, Europa e Ásia estão devolvendo dinheiro porque não estão conseguindo encontrar outros negócios para dar retorno de investimento. Mas se olhassem por uma perspectiva diferente, como a minha, por exemplo, de outras pessoas que também olham para isso, saberia que dá para mudar o mundo e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, e eu estou bem feliz com isso. A diferença é que a gente é impactado o tempo todo com essa promessa, sabe, das manchetes. Fulano criou e ficou milionário, fulano, nanana. Ninguém fala. Isso que me deixa angustiada. Ninguém fala do filho, do amigo, que conseguiu uma rodada de investimento pela família e quebrou em menos de um ano porque não sabe gerir. A empresa não sabe gerir suas finanças. Mas quem precisa de educação financeira sempre é o outro lado. Então, como eu sou crítica em relação a isso, eu tô vendo, todo mundo está vendo, mas a gente escolhe qual narrativa usar. Eu escolhi um outro caminho. E é difícil esse caminho, não estou dizendo que é fácil, muita porrada, mas eu invisto em negócios para adiar o fim do mundo. Deixa eu te falar uma coisa, eu já vi alguns compositores aqui, pessoas que escreveram música, eu sempre pergunto, qual foi a música que você escreveu? Que você fala, caralho, eu escrevi essa música. Qual foi o negócio que você investiu? Não faça isso. Não Cite 4, existe. Não, que você não, vai assim, não meu dá. Deus, velho. Não dá. Fui Caro e eu evitar. fui. Todo mundo é muito massa. E os negócios, tem uma coisa que é importante sobre isso. Mas é que te surpreendeu mais, assim, te deu, sabe? Vou falar com jeitinho, tava na minha lista calma. também. Isso, quer me comprometer, aí todo mundo quer cortar o contrato. Você gosta mais de fulano. Tem ciúmes também entre as investidas. Se a gente perguntar o pior, pode falar então? É só... Eu vou falar sobre um caso. Não Tá. sobre o pior, talvez, porque deve ter muita gente merda mais do que esse. Que é, as pessoas não entendem que investimento não é um Pix. Tipo, vou investir, mandar um Pix. Isso é uma jornada. E nisso, tem pessoas com várias credenciais. Eu fui isso, fiz aquilo. Sim. Que aí vende como se fosse, assim, vai conseguir entregar. Eu não caio nessa, porque eu já vi de tudo nesse mundo. E vou ver coisas piores. Mas existem figuras e empreendedores assim
que acreditam de verdade que são os alecrins dourados e não gostam de ser questionados. Ou seja, precisa do meu dinheiro. Aí eu faço perguntas básicas, que ela fala assim, não, já tô pronto, já tô pronta. Aí eu falo, considerando que você disse que está pronto e está pronta para receber investimento, eu vou fazer algumas perguntas sobre o negócio. Não quero saber sobre sua vida, se é casado, eu quero saber sobre o seu negócio. O que é que eu faço? Eu faço perguntas que eu faria para alguém que está criando um MVP, não para alguém que está pronto. E a pessoa não consegue me responder. Isso mostra que ela está no estágio inicial, que ela não consegue responder. Aí eu faço o quê? Time, faz o relatório para a pessoa saber, porque se eu continuar falando, a pessoa vai ficar achando que eu tô com birra. E assim, gente, eu sou virginiana com um touro. Eu realmente acho que negócio é negócio. Assim, eu não preciso ser sua amiga para fazer negócio com você. Claro, eu não vou fazer com uma pessoa criminosa, que eu não suporto. Não é sobre isso. Mas negócio é negócio, a gente vai resolver. Então eu tive pessoas, assim, que quase estava assinando pela ideia e tudo mais. Eram 3 sócios. Só que o CEO era aquela pessoa que não sabia nem pedir desculpa quando errava. E aconteceu nessa jornada da diligência que quase iria... O CEO errou tanto que quase 200 pessoas seriam demitidas de uma vez. E não entendeu a gravidade. Aí eu falei pro outro sócio, eu acho que o CEO é você, não ele. Porque você consegue conversar, você entende do negócio, as pessoas querem se relacionar com você, o outro tem ego, tem vaidade, a empresa vai quebrar. Porque não é sobre a ausência de dinheiro que a empresa quebra. A primeira coisa é essa dor de cabeça na sociedade. A pessoa briga, fica com birra e acabou a empresa. E o investidor, a investidora que se ferre. Então eu tive esse momento de quase e fui entendendo. Eu falei, ai, graças a Deus que eu não fiz isso. Eu falei, espera eu voltar de viagem, eu quero ver tudo. E o outro ponto é, eu disse sim para um investimento específico, estava quase, e eu falei assim, sabe aquela intuição que mesmo dizendo que eu tenho que... Eu falei, gente, faz uma pesquisa aí, porque não sei. Tem alguma coisa que eu não sei o que é. Faz uma pesquisa de associação de imagem. Falo tanto de brand, então eu quero entender se eu me associar com Karen, se as pessoas vão entender que isso é uma loucura, se isso é massa, se não é. E eu falei isso diretamente, assim, eu fiz com todas as investidas. E eu enviei para aquela que não. Assim, qualquer pessoa que chega no meu deal flow, que é o fluxo para ver se eu vou investir ou não, que só faço hoje em 3 lugares. Na Inventivos, que eu fazia antes do Shark Tank, que é a minha empresa, agora no Shark Tank e mais recentemente no Hub Salvador. Então, todos eu faço isso. Teve uma específica que o número de rejeição com a minha associação de imagem foi muito maior. Aí eu falei, tem alguma coisa aqui que eu não tô vendo, hein? Mas foram 79 pessoas. Falando um por um, qualitativo e tal. Se eu não tô vendo, e as pessoas estão falando, são pessoas que me acompanham, tem alguma coisa errada. Vamos olhar mais, vamos ficar mais um tempo. E tinha questões jurídicas, outras coisas piores, que se eu me envolvesse, não vai sair que foi a empresa que quebrou, a empresa que alguma coisa. Monique validou, né? Uhum. Se eu aceitei, eu tô validando aquilo. Então eu sou muito transparente nesse critério, porque as pessoas precisam entender essas relações de investidor e investidora, porque na internet parece que é brincadeira. Pega o dinheiro, queimo, a empresa pegou 10 milhões, fechou um ano. Não é assim a vida não, gente. E tem uma diferença. Eu não sou fundo de investimento. Ou seja, eu não faço captação com o dinheiro de outra pessoa. Você coloca o dinheiro na Inventivos. Não é isso. É meu dinheiro. Logo, eu preciso alinhar com o meu patrimônio. Assim, eu não quero passar fome. Ponto final. E eu invisto até onde não prejudique meu patrimônio. Porque eu não sou fundo de investimento. Eu não administro fundo de investimento. Então, eu tive esses 2 casos complexos que eu entendi que é o perfil de vários empreendedores. Empreendedores que acreditam que sabem de tudo, não tem troca. Quando eu falo que eu trabalho com pessoas melhores do que eu, é porque é verdade. Eu aprendo toda vez que eu tenho reunião com uma investida, eu aprendo toda vez que eu tenho reunião com uma pessoa do meu time. E assim por diante. E claro, tem algumas empresas que performam mais rápido e melhor que outras, considerando a categoria que estão. Então, assim, hoje, a Karen entrou agora, então é muito recente. Mas falando de outras que estão comigo há um tempo, temos a Purple Metrics, que mede branding e crescimento da empresa, que é uma plataforma SaaS, software, que numa época que ninguém estava investindo como fundo de investimento, por exemplo, a gente fez a rodada Anjo com alguns executivos,
Todo mundo perguntou como conseguiu levantar 1,6 milhões de dólares em um momento que ninguém estava fazendo investimento. A solução é muito boa. Outra que está concorrendo ao Caboré, que é um dos maiores prêmios aí da comunicação brasileira, que é a Noah Arcanjo, junto com a Creators. Eu sempre falo que o futuro dos Creators é o empreendedorismo, e Noah traz muito isso. Então, me associei a algo que eu realmente acredito e pensando no futuro, e está indo muito bem, obrigada. Nessa temporada, todas... que eu posso falar, né? Porque ainda não foi ao ar. Nossa, da trave. Leandrinho. Karen tem um perfil muito bom. E tem uma coisa que eu acho que é importante falar publicamente aqui, sobre esse lugar do escalar. Muitas vezes não precisa ser 1 milhão de pessoas, 10 milhões, mas tem que ser sustentável e saudável o suficiente para ser bom para todo mundo, inclusive no dividendo da empresa. Que isso é importante também. Porque tem muita gente que fala, estou escalando, mas está queimando dinheiro para escalar. E até agora eu não vi. E minha parte fica como? Ficar aqui 20 anos? Não quero fazer isso. Então, a Pitaco tem o Instituto AB, apesar do nome, é uma empresa, tanto que não posso falar muito sobre isso, mas é uma empresa que trabalha com dados para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E mudou muita coisa, e eu não posso falar muito. E tem uma galera que é de São Paulo, 3 pirralhos, estudantes ainda de administração, que criou uma bala energética, a primeira bala energética do Brasil, chamada DOT, de ponto, né? Em inglês. Essa onda aí. Exatamente. E na hora que eles chegaram no programa... Eu não tomo cafeína, né? Não tomo café. Eu experimentei a bala, a cafeína batendo no meu corpo, então eu fiquei super agitada. Não tava calma, como eu estou falando aqui agora. E eu senti, juro por Deus. E a diferença disso, eu não invisto muito em produto de consumo. Esse é um ponto. Isso, verdade. Mas, quando eu olhei, e eles falavam assim, 80 miligramas de cafeína na balinha, como se fosse mento, 80 miligramas, sem açúcar. E o resultado que você precisa de energia, foco, que é cafeína, taurina, B6, B12, Que delícia. você consegue em 5, 10 minutos. Geralmente você toma os energéticos enormes, fica inchado, o gosto às vezes você não gosta, tem açúcar. Então tem um lugar ali do time do mercado. A gente está num momento que, se a gente também não se cuidar, porque a gente, enquanto DOT, agora empresa, a gente precisa de energia para fazer aquilo que nos faz bem. E não o lugar de ter que tomar energético, porque, gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que vários energéticos podem dar taquicardia. Ponto. Então tem um trabalho de educação para o público também muito forte. Então eles têm feito isso e eles trouxeram isso. É porque não dá para ver no pitch quando vai pro ar, porque é muito curto. A gente fica 1 hora, 2 horas. Então, apesar de a gente tá vivendo uma geração dopamina, existe um cuidado de, pelo amor de Deus, é energia para fazer o que te faz bem, não para você porque tem que performar. Então, todos esses detalhes que parecem besteira, um produto diferente, inovador no Brasil, não tem, agora podem copiar, beleza, mas a gente existe antes. Eu falei, cara, eu vou entrar nesse negócio aí de consumo porque eu não entro geralmente, entendeu? E eu só me dou esse luxo no Shark Tank Brasil. O resto é só empresa de base tecnológica mesmo. Para quem tá assistindo, não querer mandar um pitch de qualquer coisa. Pitaco aprovou. Exato. Todo mundo amou. É muito rápido. É muito Carnaval, rápido. então, Funciona. Funciona. Dot na cabeça. Então respondi, eu acho, né, das minhas Respondeu. apostas aí da vida. Tem várias, rotina do Tormento. É porque Aguarde tem o zap muitas. aí dos Tem... ciúminhos. tem o quê? Aguarde o zap dos ciúminhos. Não, eu sei que vai chegar. Mas, gente, beijo, Dr. Map, rotina, pro saúde, Tote, Beguin, que mais, gente? Nem eu consigo listar todos. Ô, Monique, e o que é que você vê de diferente, assim, você que já rodou o Brasil, acho que até o mundo, né? Assim, pouquinho. investindo. A diferença dos investidores, investidores que se chama, né? Da Bahia e do resto do Brasil. Se tem alguma diferença. Não tem, não. Mas tem um lugar que é assim. Pensando em Salvador, principalmente, a gente não precisa ter que copiar ou agir com a mesma mentalidade e estratégia de pessoas que são do Sudeste. Sabe? Eu preciso procurar o próximo unicórnio nesse segmento porque disseram. Não é bem assim. Por exemplo, eu acho que toda cidade, qualquer território no mundo, tem o seu talento. Salvador, para o mundo, tem a questão da cultura, da música, etc. Mas não significa que tudo tem que ser uma produtora cultural. Mas, por exemplo, dentro da cultura,
Você pode criar tecnologias como a ZAG e Zig ali, Zig, porque dá o Zig a ideia do cartão das festas, que surgiu aqui, do estudante da UFBA, se eu não me engano, de engenharia elétrica, que era para facilitar o pagamento nas festas. Ou seja, não saiu do universo da cultura e do entretenimento. Sim. Mas criou um processo que facilita para a gente não sair da balada, do festival, sem pagar ou ficar com dinheiro na mão na época. A gente pega o cartão, em todo lugar agora tem um cartão. Sim. E se você olhar, é da mesma empresa, que é uma empresa baiana. Então tem um lugar assim que a gente não desbrava muito, que é considerando o talento da cidade, do estado, quais são outras soluções que a gente pode criar? É isso para facilitar? É criar uma plataforma que auxilie os produtores culturais para, sei lá, não perder o voo do artista ou qualquer outra coisa? É o quê? Então, acho que falta um pouco disso, porque eu fico preocupada sempre no lugar da cópia. Referência não é cópia. Eu tenho outras referências, mas, pelo amor de Deus, crie sua aqui, tese. talvez você ganhe dinheiro aí, que você não consegue descobrir os compositores e pessoas que tocam em músicas. E muita coisa que é produzida no Brasil Sim, são de artistas e compositores baianos, né? total. Eu recebo muita gente aqui, o cara fala que fez a música, eu falei, pô, velho, eu não sabia que era você que fez a música. Não, Eu ninguém sabia que sabe essa nunca, né? Ainda... Entendeu? Você essa acha que é galera- o quê? Criar Dá pra faz o ganhar pitch aí. dinheiro de alguma forma, eu não sei como, velho. Vamos Mas, pensar com carinho, assim, formatar? Vamos lá. O ECAD paga. Eu já tô É pensando o ECAD aqui. que paga O ECAD compositor? paga, mas vem cá, o ECAD paga pouco. É essa a discussão também que tem. Não é o Paga suficiente, pouco dependendo. E às vezes não acha o compositor. Mas, Ou por o compositor exemplo, não consegue mas falar, esse muitos- negócio aí é meu. mas também tem muitos, pensando nos... É que eu faço umas coisinhas no off aí da música, Ah, que também não são cadastrados, ou pro ranço, ou porque não sabe, e por aí vai. E pensando em artistas independentes, existem várias complexidades que não é só... Que é isso, né? É o empreendedor artista. Pensando em artistas independentes, tem que fazer muita coisa. E não é só a parte criativa. Não é só vou lançar uma música e seja o que Deus quiser. Agora a gente tem uma disputa de atenção absurda. Todo mundo fica lançando coisas ao mesmo tempo. Tem uma máquina onde coloca dinheiro, vou apostar em você, apostar naquilo. E por aí vai. E a galera também fica de fora disso por todos os motivos estruturais que a gente já falou aqui, sem citar o nome racismo. Né? Porque até agora eu não entendi porque a gente não falou a palavra. Mas é racismo mesmo. Então tem pessoas que vão ficar de fora disso por essa estrutura perversa. Tem um lugar antes que é compositores, artistas independentes. O que precisa fazer para estar dentro disso? O ECAD e outras configurações para não perder. E plataforma de streaming, etc. Dito isso, como é que a gente se organiza também para não ficar sempre... Será que é dele? Quem é? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Além disso, tem o ECAD, mas tem outras possibilidades também. A gente precisa começar a pensar mais como comunidade. Sim, talvez você não seja Luísa Sonza. Vamos falar aqui? Talvez você não se torne o Ivete Sangalo. De verdade. Gente, a vida é Sim. assim. Mas existem outras possibilidades e ferramentas onde você consegue ganhar dinheiro como artista independente, não com a magnitude de outros que a gente sabe que estão no holofote, mas que gera renda para você de forma recorrente. Então, tudo isso precisa ser conversado de forma mais transparente e aberta possível para garantir que a gente não perca de novo. Porque não vou saber quem é o compositor. Não, ninguém vai saber. As pessoas acreditam que a música que Gilson canta, que é do Olodum, é do Gilson. E aí? Aí eu tenho que falar, você sabe que é do Olodum, né? Eu amo Gilson, inclusive vai ter show em Salvador, dia 9, durante o Afropunk. Eu vou pro Afropunk, desculpa, Gilson. Mas... Dá pra ir pros dois, viu? Não dá não, gente. Não é assim, não. Não consigo essa maratona, não. Minha maratona já é de palestra, de viagem. Calma. Rapaz, concha acústica é Não, cedinho. carnaval tá chegando, eu preciso me preparar. Chega. Então tem esses detalhes, eu acredito, que a gente precisa colocar na mesa. Sim, precisa. Porque, Mas é porque, assim, minha preocupação é que a maioria são pessoas pretas olha só, que moram na favela, que já não tem pra onde reclamar, pra onde gritar. Aí senta aqui, conversa comigo, o cara fala, porra, sabe aquela música é minha. é foda. O cara tá feliz pra caralho, irmão. Ele tá feliz pra porra, ele tá vivendo a vida dele, mas ele podia estar muito mais feliz, É claro. né? Podia estar Pois. colocando uma grana ainda muito maior dentro da Mas comunidade aí, dele você e não acha que ainda é tem mais. observador, não? Você está como observador. O que eu quero dizer? Aham. Eu também já vi muita coisa que fala assim, eu faria isso. Tipo, você pode ganhar muito mais. Mas existe um outro lado que, assim, enquanto a pessoa também, autoestima, autocuidado e tudo mais,
não pegar isso para ela, não importa se a gente colocar assim, ó, eu posso colocar os melhores profissionais para auxiliar essa pessoa a conseguir mais dinheiro. Mas se ela não entender isso, não adianta a minha conversa, não adianta as ferramentas que a gente vai oferecer. Porque sim, a gente sabe que pode ser mais. Sim. Mas também, fazendo isso, eu caio, às vezes, de verdade, sendo muito transparente e vulnerável aqui, numa perspectiva colonizadora também. Tipo, tá, ok, eu tenho que ensinar a pessoa a fazer isso. Mas aquele lugar... Eu gosto muito do nome pitaco, e quando você fala, não queria o pitaco, por quê? Mas esse lugar de se meter é quando você não é chamada. São coisas diferentes. E eu fui entendendo isso. Porque eu faria diferente com blocos de carnaval. Eu faria diferente com pessoas da música assim, assim, assado. Eu faria mesmo. Será que, assim, temos essa possibilidade de? Sim, não sei. Então, é uma linha muito tênue. Eu posso estar super equivocada, de verdade. Mas é uma linha muito tênue, assim. Eu acho que tem uma construção anterior, só da gente ter jogado pro complexa. universo aqui pra quem tá em casa ouvindo, eu já fiquei feliz, irmão. Processo aí, gente. Eu não sei a resposta, não. Eu Vai também não pra sei, terapia. A inquietação, quando vem, aí a gente tem duas vertentes. Ou a gente fica inquieto a vida toda, a gente vai buscar um caminho. Desse caminho pode nascer outras perspectivas, até outras áreas de raciocínio e de pensamento. Eu mesmo tinha esse problema com essa questão de criatividade de pensar, porque para tudo eu queria ter solução. Só que depois chega um momento da vida que você faz assim, eu não tenho condição de abraçar tudo. Eu vou ter que escolher. Exato. E aí esse escolher vai alinhar com o seu propósito. E querendo ou não, tudo que você acaba fazendo tem tudo a ver, de fato, com a missão que você veio na Terra executar. E não tem nada que tem que morrer em mim, tem que morrer nos outros. Aí as pessoas perguntam, uma vez mesmo me perguntaram, Karen, você está fazendo isso, você não tem medo de ser copiada, não? Eu disse, não. Tá no mundo. A ideia, quando vem na sua cabeça, eu tenho certeza que vem na cabeça de outras pessoas também. São Ganha 7 quem bilhões de executar. pessoas no mundo, né, Ganha gente? quem executar primeiro, ganha quem vai na Exatamente. frente. E outro detalhe, a gente não tem problema de se ressignificar, de reestruturar, porque tudo é aprimoramento. Então, eu já levei um tempo de ser a pessoa da revolta, mas chega um momento que você vai ser o revoltado reclamão. Então, você tem que escolher o que você quer ser, entendeu? Revoltado E reclamão, alocar a executa. revolta em um lugar que você vê resultado, assim. Exato. E isso não significa que tem vários termos aí. Ela é a negra domesticada. Não, eu sei exatamente, por exemplo, o resultado que eu tenho quando eu faço A, B, C, não. Assim, eu consigo metrificar, gente, assim, tudo. Eu consigo metrificar minha marca pessoal, eu sei quanto eu tô valendo, eu sei quanto tem... Tudo. Inclusive na hora de escolher as brigas. Então, tem coisas que, assim, eu sempre brinco e é verdade, 80% das coisas que eu fizer aqui, vocês nunca vão saber. Vocês sabem 20%. Porque eu escolhi mostrar 20%, sabe? O resto, não. E eu acho que tem que ser assim, inclusive para minha sanidade mental nessa vida. E garantir essa longevidade viva com saúde, né? Então tem esses lugares, assim. E cada um tem um lado da trincheira. E tá tudo bem. Eu tenho o meu, eu falei aqui, né? Do Malcolm X. Eu sei quando vem. Eu sei o momento. E eu aviso quando tem alguém do meu time olhando e falo, tá vindo. E vou embora. Eu sei. Então, mas eu precisei me conhecer muito. É um Porque eu estava processo. deixando o que eu tinha de mais valioso, que é construir conjunto, pra trás, cara. Por birra, porque disseram, porque falaram. Eu comecei com 16, então não sabia nada. Não sei muita coisa ainda. A diferença é que eu peço ajuda quando eu não sei, né? É mais nesse lugar. Olha, nunca mais ouvi, não. Tá virando uma terapia coletiva. Isso aqui. Não, eu vou ter que marcar 3 sessões de terapia essa Eu semana, sei gente. que Não, desses não, 20% que você resolveu mostrar seu casamento. E eu quero casar no pôr do sol, minha mulher também. Então a gente fica olhando modelos de casamento. Então a cobrança por sua Lindo culpa, demais, eu vi. Lindo demais. Ah, eu tô esperando um convite, viu? Quero uma festa de Calma, casamento. Beatriz, calma. Primeiro a gente vai no Ele falou que é civil. este ano. Tá acabando o ano, sabe, né? Hoje Tem sei. 2 meses aí pra Já resolver me- essas Mas você coisas. sabe que pra coloquei, casar é um dia só. Você vai no cartão. Aí, ó. Todo mundo convidado pra festa de casamento de Assina tá Rafael. aqui presente. Quando é? Não, no seu casamento? Ah, tá. Você vai também. Será Corta convidada. nas fotos aí, ó, a gente não vai convidar. Aumentando só a O lista. ex Aí eu falando voltou pra pra ela que tem galera que ser reclamar, 4. xingar o outro. Rapaz, Aí o ele ex me voltou, né? convidou. É outra E nunca pressão, né? mais. As listas de convidados, eu acredito que é uma pressão, assim. Ah, nossa, eu não tive, não. Eu, tipo assim, quem quem não é. Ponto. Eu sou muito nessa parte. Mas seu Mas tem companheiro uma pressão. também pensa da mesma forma? A gente conseguiu, foi muito rápido a lista. Então, Assim, vocês deu uma vocês deram facilidade. sorte, Quem porque eu sou tá na assim, nossa mas... vida, quem esteve na nossa vida, quem não sei o quê.
Ponto. Porque tem conhecidos. São Sim. coisas diferentes. A gente precisa começar a separar. E tem pessoas que são do universo de trabalho. E assim, você sabe que eu existo no trabalho, você sabe que eu existo na internet. Não quer dizer nada. Casamento é outra coisa. Assim. Eu- E outra vai eu ser em dou Salvador. loucos. Fica aí em São Paulo, não precisa vir, Gente, é não. o meu Eu casamento. mando Não, Manda quem a foto. gente quis mesmo, a gente enviou 1 ano antes. Sim. Vai ser em Salvador, nesse período, nananã, se prepare. Gente, vocês caçam Gente, mesmo, meu né? Eu vou casamento embora, foi né? ótimo. Dinheiro ali atrás Meu do asfalto. casamento, eu recebi a ligação que a gente podia casar na quarta-feira, no sábado. Eu estava em viagem, eu cheguei em Salvador terça, a gente casou no civil. E eu liguei pra ele e disse, olha, tem vaga lá terça-feira, quarta-feira, e aí, Meu Deus. loucura, assim, que é isso e tal. Aí ele fez, vambora, já tá morando juntos e tal, eu vambora. Todo mundo achou que a gente tinha feito uma cerimônia de casamento, teve gente que ficou chateada com a gente não convidou a família, encontrei inclusive até uma tia minha no dia do casamento. Ela tá indo pra onde? Não, ela tá indo pra pão ali. Bota esse vestido por quê? Não. Look diferente pra padaria. Casando aqui, dessa forma, assim, foi muito louco a forma como a gente resolveu sobre o casamento no civil, até porque a gente já morava juntos, né? Já tinha 3 anos morando juntos. E a gente foi, casa logo, ele casa logo. Vamos assinar o papel. E a gente foi. Tanto que eu fiz assim, no dia que eu ia, aí minha mãe, bota um vestido branco, né? Aquela coisa de, minha mãe, pelo amor de Deus, eu tô casando no civil. Deixa a gente ser feliz, deixa a gente em paz. E aí tentei fazer qualquer coisa simbólica, sabe, nesse processo do casamento. Legal. Até porque a gente não tinha criado nada disso, mas a gente ficou com a promessa, depois de fazer um evento. E fez? E aí, não fizemos. Opa! Aí eu vou me escalar que eu não vou perder esse karaokê. Anota, porque a promessa é dívida. Eu vou assinar até o papel do outro ali, mas já tudo certo. Ah, E a gente nunca fez. E aí as pessoas quando viram, né, na internet, porque uma amiga, a fotógrafa, disse, eu vou. Eu disse, não, você não vai. Ela fez, eu vou. Aí eu fiz, tá bom. Só que ela chegou com outro fotógrafo, 2 fotógrafos profissionais numa cerimônia que não tinha convidou ninguém. aquela coisa. Aí ficou aquele negócio Nossa, que bonitinho, estresse, sabe? A gente imagina. casou, ficou fofinho a foto. E aí o pessoal começou, né? Casou, não me falou. Ai, vocês combinaram. Eu disse, gente, combinar 3 Casou dias. escondido. Eu cheguei em Salvador terça, casei quarta. Mas é isso Foi que assim. pra mim não dá. Por que a gente tem que justificar é. a nossa decisão? Tipo assim, não. Mas a gente Teve gente que falou muito que você pode mudar. Sério. Amigos. Você sabe que você que tá me assistindo deve ser um amigo, você sabe que eu tô falando de você. Não, porque eu botei isso, isso e isso. Eu me casei na segunda-feira, dia 4 de dezembro, por motivos óbvios pra mim. Segunda, XYZ, quem é do Axé sabe. E não vou mudar a data. Ponto. Não, que eu botei isso, que eu botei aquilo. É uma segunda. Tipo assim, gente, você tá dizendo pra eu mudar meu casamento? Meu casamento. Pra você ir. Você comemora meu aniversário. Você pode ir, tá tudo bem, não precisa. Então tem um lugar que é isso, assim, não precisa justificar. Não, realmente. Isso é exaustivo. Tem que justificar tudo. mas Gente, cansei. Na época, gente, ou já faz, tá faz louco. Foda-se aí, cara. 8 anos. É. Não quer ir no bar, foda-se. ver o casamento. E eu gostei. 6 anos. Mas, hoje eu não justificaria, mas há 6 anos atrás eu justifiquei. Não, é compreensível, mas É, assim, sim, com certeza. Agora Então, gente, pegou aí, né, pai? Ela falou tudo isso pra dizer que tá faltando. A A festa! Viu? Era isso mesmo. Você Eu se tinha combinado prepara. antes de começar o programa. Gente, mas como eu estou absurdamente longe de casar, você que tá fazendo festa de casamento, me bota na Eu lista não aí. sei eu não, tô viu, aceitando gente? convites. Eu não sei não, viu, É, gente? de um dia pro outro, de solteira pra casada em um Essas mês. coisas com acontecem certeza. muito rápido no Sei dia de hoje. não, É Beatriz. muito prático. Sabe o que tá Não, perto? não. Minha formatura. Ai, que Já legal. convidou a gente? Qual curso? Estamos convidados? Gente, não vai ter sim, formatura, claro. mas vocês podem assistir meu TCC se vocês quiserem. Eu adoro Também, assistir TCC. também. Eu assisto de todo mundo que me convida. Ó, Sério? pronto, Ah, o pronto, TCC pronto. dela é fantástico. Tá me convidando ou não? Tô. Ah. Tô te convidando. Eu Ela tô lhe indo perguntou na qual lista. curso, Ó, Bia. a forma de Qual curso? tô indo na lista também? Tá na lista Ah, também. ok. Tá Tudo bem. Qual Mas curso? vai ter esse meu incentivo pra terminar o TCC agora. Eu tô terminando Direito na UNEB. Direito. É. Caramba, que loucura. Exatamente. Ela era minha estagiária, hoje é minha sócia. Eu fiz um semestre de Direito, sabia? Foi? Sério. Eu fazia umas coisas loucas aí na adolescência, com a Não, Associação Brasileira de com certeza. Magistrados, Defensores Públicos da Infância e da Amado. Adolescência, Ah, tá. ABMP. Não sei o que, botou como presidente do Conselho Consultivo. Eu falei, eu acho que é isso aqui, hein? Mas não foi, não. Fiz Não. um semestre só. Diga o Certíssimo, tema assim. do seu TCC eu aí, que é sou- bacana. A gente vai ter um episódio do seu TCC. Vai? Vai. Ó, quero tô sendo saber. comunicada agora. Eu sou uma pessoa que sou completamente fora da casinha do direito. Isso é uma coisa boa, Isso é tipo, da ótimo. forma e coisas do tipo. Eu amo comunicação e afins, mas
Tô lá, e meu TCC eu tô estudando, né, pesquisando o direito à afetividade e à sexualidade de mulheres lésbicas apenadas no complexo penitenciário feminino daqui de Salvador. Legal. Através da perspectiva delas, eu tô tentando entender isso. Então eu fui pra lá conversar com elas pra entender o que elas acham sobre a garantia da sexualidade e do afeto dentro do conjunto daqui. Então, tipo assim, como é que esse direito tá sendo garantido? Vai amar. Vou... A minha cliente, uma cliente. Eu vou falar o nome dela aqui, porque ela é show de bola. A juíza André Mara dos Santos. Eu não sei se eu conheço. Vá. Ou seja, Vou tem que pesquisar. chamar pro Você podcast vai no se dia do episódio. apaixonar. Do TCC. A gente vai chamar a é. mulher lá da violência penitenciária e a juíza, as duas. Ela é da Vaz de Violência Doméstica e trabalhou muito tempo com penitenciária. Eu vou pegar contatos depois pra eu Ela, pesquisar. quando você conhecer, eu tô lhe prometendo, você vai se apaixonar. É casar. Ah, né? eu quero. É muita promessa aqui. muita promessa. Eu vou embora. Tem né? que reassistir aqui o Estamos mais episódio pra ver o que a gente prometendo do que prometeu. entregando. Eu não prometo nada. Eu só faço. Mas tá sendo assim, cansativo, porque, vocês sabem, TCC é uma Oh. coisa de doido. Mas foi muito bom ir pra lá e, tipo, ter esse Bom. momento de conversar com elas. E, assim, pra mim, foi justamente o que a gente tava conversando sobre as escolhas que a gente faz entre fazer algo que atinge a nossa realidade de outras pessoas e não Sim. fazer. E aí, quando eu tô pensando nisso, eu tô pensando justamente, a minha justificativa, inclusive, de, tipo assim, o pontinho do pontinho do pontinho lá dentro que ninguém acessa. Tipo, Exato. eu fui pra lá e uma das funcionárias falou comigo, eu nunca vi ninguém pesquisar isso aqui, nesse recorte. Tipo, tem muitas áreas e muitos sujeitos que são pesquisados dentro das prisões, mas a sexualidade de mulheres, novamente, Porque são mulheres, Exato. tem negligência, tem omissão, tem tudo, e a gente não tem dados. Eu E tô não tendo tem dados dados. porque eu tô lá dentro pesquisando isso. Perfeito. E aí você vai querer depois fazer o quê? Vai criar uma empresa, vai continuar? Como é? Nossa, você me apertou agora, mas vou A pensar. solução vem. Essa solução vem. Pior que, eu juro, eu tava falando sobre isso essa semana. Aqui, acompanhando a gravação, eu tava conversando com Yolanda, a mulher de Jackson, de Costa, né? E outra pessoa que tava aqui. E a gente tava falando sobre isso. E eu falei, velho, tipo, eu quero muito fazer algo depois disso. Tipo, eu penso em um mestrado por isso também. Porque no TCC a gente não consegue pesquisar tudo e, tipo, mudar a realidade de alguma forma. Você faz uma pesquisa e é o que dá pra fazer. Mas depois disso, o que é que eu posso fazer? Vem a solução. Que não veio ainda na minha cabeça, não. Sem olha pressão, aí. sem pressão. E ao vivo Sem assim. pressão. Não. Nosso foco é o artista. Nossa, foque o Mas artista. que massa. Mas eu vou pensar, eu quero levar a pesquisa pra frente. E se eu puder fazer algo pra mudar isso, tipo, com certeza eu vou agarrar a oportunidade Já de tá fazer. fazendo. Ah, e toda quarta tem Foda, terapia, foda, 3 foda. horas da tarde. Toda quinta-feira terapia, eu saio e volto, é isso aí mesmo. Importante, parabéns. Parabéns, Show Bia. mesmo. Porra, Parabéns, Obrigada. mesmo. fiquei Show. feliz. Quem chamou você, selecionou você? Ah, sei não. Pra ser O estagiário. chefe aí, gente. O tal de Rafael. Ah, é esse o nome, Rafa? Sacanagem, brincadeira. Sei. Sério. Já que a gente falou disso, eu ia perguntar pra vocês duas, assim, o que vocês diriam pra pessoas que querem começar a empreender? Assim, tem uma ideia, não tem uma ideia, tipo, quero seguir por esse caminho, acho que não dá, acho que dá, não sei por onde começar. Uau. Se me apertou, eu te apertei também. Sem me abraçar. Tem uma coisa. Eu não gosto de romantismo. Tanto que o nome do meu primeiro livro é Empreendedorismo Feminino, Olhar Estratégico Sem Romantismo. Mas tem uma coisa que eu acredito muito. O começar com o que tem não significa que você não precisa ter outras pessoas e ferramentas para crescer. O que eu quero dizer? Quando a gente fala assim, ai, testa aí, cria um MVP, o mínimo produto viável. Você sabia que dá para fazer isso com papel e caneta? Lápis? O que eu quero dizer? No início, você precisa convencer as pessoas que aquilo faz sentido de alguma forma. Você precisa acreditar mais do que qualquer outra pessoa. Lucas Santana, meu sócio na vida e nos negócios, fala que a confiança vem antes da venda. Exato. Quando eu comecei meu primeiro negócio de impacto na escola, era um Grêmio Estudantil, depois, enfim, eu só tinha a crença que isso era importante para as pessoas, assim como seu TCC. Eu falava disso o tempo todo e desenhava no papel. Eu comecei com uma folha de ofício e um lápis para ver se as pessoas entendiam o que estava na minha cabeça. Mas eu tinha confiança naquilo. Então, se você que está assistindo a gente está com, por exemplo, autoestima baixa,
peça ajuda, porque isso muda muito como você vai vender qualquer ideia. Se precisa de pessoas para fazer isso acontecer, entenda que sozinho não vai rolar. A não ser que seja herdeiro, aquela coisa toda. Enfim. Mas não vai rolar. E no início, as pessoas falavam assim, não, você não pode contar a sua ideia para ninguém, porque vão copiar. Vou copiar isso. Aí eu falei, gente, eu preciso falar para o máximo de pessoas, porque eu preciso cada vez mais rápido ver a possibilidade de colocar na rua. E eu lembro exatamente do dia que eu estava no aeroporto de Brasília, uma parte boa nessa coisa, porque dessa vez o voo foi cancelado 3 vezes em Brasília. Mas eu lembro que uma defensora pública daquele estado da Bahia, não conhecia, enfim, ela perguntou o que eu estava fazendo lá, porque eu era muito pirralha. Ela falou, eu fui dar uma palestra, porque me chamaram para falar disso. Estava com 17. Aí ela falou, fala um pouco mais. Aí abri meu coração, falei, agora é o momento de falar o que eu acredito, porque eu confio muito nisso. Ali foi a primeira vez que a gente conseguiu espaço físico gratuitamente para fazer essa ideia funcionar. Se eu não contasse, por medo, por receio. Então tem esse lugar. E ideia por ideia todo mundo tem. Eu tenho várias, quem quiser, inclusive, para colocar na rua, coloquem, porque eu não vou dar conta. Então isso parece muita bobagem, assim, ouvindo rápido. Ai, não, papel, caneta. Porque empreendedor tem um ego lá em cima, a ponto de ficar só olhando pro seu umbigo. Ah, mas isso aí já sei. Saber é diferente de saber fazer. Sim. Então tente fazer, porque ficar lendo, tudo mais, beleza, isso é importante, faz parte do aprendizado. Mas você precisa mostrar habilidade e não conhecimento acumulado. São coisas diferentes. Então eu sugiro isso, porque eu vi muita besteira no início. Algumas besteiras eu segui. Outras ainda bem que eu aprendi rápido. Tipo, que loucura, não faz sentido. E fui para outro lugar, mas o começar com o que tem não significa que para crescer você precisa só continuar com o que tem. Ponto. E às vezes você tem só papel e caneta, que era o meu caso. Caramba, todo mundo que essa pergunta vem e aí minha cabeça fica aqui, ó, gritando. O que eu penso? Eu penso assim, que primeiro a gente tem que entender que empreendedorismo chegou para muita gente agora praticamente formatadinho, né? Da trilha, do que tem que fazer. Na minha época, não. O empreendedorismo chegou por falta de emprego mesmo, entendeu? De não ter espaço no mercado para todo mundo e você se vira com o que tem. Só que o que acontece? O que eu vejo? O que eu sinto? A vitimização. Eu não tenho espaço, eu não consigo, eu não tenho o suficiente, não dou conta. E as pessoas vão se vitimizando para não fazer. Primeiro, não vai ficar bonitinho. Não vai ficar da melhor formatação possível. Você não vai ter, principalmente no seu entorno, pessoas realmente, de fato, que vão te apoiar. Você vai receber a porrada dentro de casa, para começar. Das pessoas do seu lado. Para depois as pessoas começarem a entender que você não é um louco e que você realmente tem uma ideia genial. Mas ainda assim você vai quebrar a cara, porque o que está começando vai precisar de adaptação, vai precisar de mudança, vai precisar mudar a rota, repensar a forma de fazer. Então, é essa questão do quando você tem a ideia, né, na cabeça, quer colocar essa ideia no papel e tirar essa ideia do papel, são várias lacunas ali que você precisa preencher nesse decorrer do caminho, que é doloroso. Ninguém fala disso, porque as pessoas só querem contar as histórias de sucesso, né? Os cases que deram certo e ninguém conta como foi que a pessoa tomou pedrada. E aí você entender que você está ali num lugar que é para crescimento. E crescimento, a gente fala de dor e a gente fala de amor. E tá tudo bem em todo mundo, uma parte das pessoas não acreditarem. E tá tudo bem você procurar uma nova forma de fazer em outros ambientes para que você encontre acolhimento. E mais ainda, o estudo tem que estar atrelado àquilo ali. Porque você tem que estar com a cabeça flexível a mudanças, a ouvir o outro. Porque o que você está construindo não é simplesmente o seu objeto de mimo. Não é seu objeto de desejo, como se você quisesse comprar alguma coisa material, uma casa, um carro, e vai colocar na garagem, vai ficar morando na sua casa, que é fofinho, bonitinho, escolhido, tá tudo bem. Não é sobre isso. É sobre um projeto que está falando de dinheiro, que está falando de pessoas, de habilidades. É uma máquina que precisa rodar sobre diversas perspectivas e que você não é o dono e nem o rei do mundo que vai fazer aquilo ali sozinho, parar, bater no peito. Ah, porque isso aqui foi construído. Não, tudo aqui é um projeto que é coletivo. Então, eu acho que essa questão da vitimização, que não deu, não foi. E outra, é para quebrar. Eu digo quebrar de que forma? Vai errar.
Não é para morrer porque errou. Você vai aprender com o erro também. Porque muitas vezes a pessoa não tem aquele entorno cercado de mentores e especialistas Uhum. que de fato ela precisava para trilhar aquele A caminho. maioria, né, Tudo não que tem. ela tem é a margem do erro. Vai contar com o quê? Com a fé. É, e não parar no erro, né? Entendeu? Ter energia, Exatamente, entender que é erro E olhar para o erro com essa maturidade e dizer assim, exatamente onde foi que eu falhei, Isso o que aí. foi que faltou, aonde eu posso pedir Não ajuda. terceirizar a responsabilidade, né? Exatamente. O que é que eu posso fazer desse Ok. processo? Eu acho que essa é a construção assim do empreendedorismo, quando isso está claro. Está claro de novo, Karen. Isso aí está evidente para a pessoa que empreende, muda totalmente a forma dele fazer as coisas acontecerem e diminui o tempo dele de não só de margem de erro, mas o tempo dele também de aprimoramento. Porque às vezes a pessoa, você olha, às vezes a gente tem colegas que está há anos com o mesmo projeto tentando dar certo. Aí vem a diferença, talvez, de persistência e teimosia, né? Tem gente que é teimosa, porque acha que o único caminho tem que pegar essa placa, que ser só essa placa, pra chegar no fone. Só que, na verdade, é pegar a placa azul pra chegar no fone também. É só um ajuste de rota. Exato. Isso é ser persistente. Você tá Mudar a ajustando, é o famoso pivotar o Isso. negócio pra fazer funcionar. Exatamente. Mas não, tem que ser desse jeito, porque em 2010, quando eu criei, falei, querido, o mundo mudou. Se você está dizendo, eu já diminui o prazo do contrato do mútuo conversível de um investimento, porque a pessoa investida estava inflexível nesse lugar. Porque tem que ser assim, não. Se você não consegue se adaptar ao mercado, temos um problema aqui. Porque eu também vou perder dinheiro, todo mundo vai perder dinheiro. Você está brincando com o meu dinheiro, é isso que quer dizer para mim? Então eu rompi e tipo, você quer saber? Fica com o dinheiro, eu tô nem aí. Mas não espere nenhum tipo de ajuda e suporte. Não existe mais essa empresa, só a título de curiosidade para vocês. Só complementando a coisa do erro que você falou, tem tudo isso. Mas tem uma coisa que é muito louca, é que a gente não tem dinheiro para errar, sabe? Então a cobrança é muito maior. Tem que dar certo de primeira, assim, mas não vai dar. Assim, não vai rolar. Mas como a periferia, eu falo a periferia para não dizer todas as maiorias silenciadas aqui, não tem dinheiro para errar, fica como, é mais um fardo do que uma responsabilidade. E eu lembro exatamente do dia que eu comecei a ganhar dinheiro de verdade. Sim, dinheiro mesmo. E o que eu olhei para trás nessa jornada, que foram alguns pontos, uns 5 ou 6, que aqui não é coach não, mas vale. O coach de verdade, né? Enfim. Autoconhecimento. Eu sei exatamente o que eu sou e aquilo que eu não vou abrir mão. Tipo assim, eu não vou abrir mão disso, gente. São meus valores, meus princípios, minha ética. Todos negociáveis. Tanto faz. Outra coisa, eu disse muitos sims que eu não deveria, sabe? Isso me sobrecarregou, isso foi para um caminho que eu não queria. Autocuidado. Eu sempre cito essa música recente, pra galera saber, do Bacchus do Blues, que ele fala que levou 25 anos para se sentir bonito, né? Mesma coisa. E quando eu falo de beleza, não é só a estética assim, assim, assado. Sentir bem com você. Eu não lembro de Monique sem dreads, por exemplo. Juro por Deus. Não sei. Eu tenho 7 anos e pra mim eu nasci com dreads. Ponto. Outra coisa, autogestão. Eu nasci no Nordeste de Amaralina, em Salvador. Meu pai segurança. Minha mãe foi empregada doméstica. Não tenho lembrança dela como empregada doméstica porque ela tem anemia falciforme. Então foi uma jornada muito rápida, porque para quem tem anemia falciforme são muitas dores, enfim, dá uma pesquisada para vocês entenderem. Então, os recursos que eu tinha na época também não eram aquilo tudo. Eu já uma pessoa periférica que mora no Nordeste de Amaralina. Mas dentro daquilo que eu tinha, eu fazia a gestão. Ponto. Gerir R$1. Gerir o caderno com a mochila, autogestão. Quando você não entende isso, vai ficar endividado sim e tudo mais. Meus amigos com 18 anos fizeram cartão, dívida. Nunca tive dívida. Ponto. Autogestão. Aí depois eu fui entendendo uma coisa que tem a ver com isso, né? De terceirizar, de passar a responsabilidade pro outro. O mundo é assim. Cara, vai piorar. Não vai melhorar. Uhum. Se você vem da onde a gente veio, não vai melhorar. Não espere isso. Não espere a salvação do Messias. Não vai rolar. Ponto. Mas você precisa ter autorresponsabilidade. Assim, resolve seu BO. Foi você que escolheu. E quando você não escolhe, você também está tomando uma decisão. Não jogue isso para outra pessoa. Autorresponsabilidade. E aí, aquilo que a gente falou aqui, eu falei brincando do Malcolm X,
Martin Luther King, Angela Davis, essa galera, que é autocontrole. Eu sei o momento que vem. Eu sei pelo meu corpo, eu sei por tudo. O que eu tô sentindo, a quentura dentro do meu corpo, eu sei tudo. Autocontrole. E eu que decido se sai ou não. E tem dias que eu quero que saia mesmo. Então eu fui entendendo isso. E é consistência, né? Não é assim, entendi, uhul. Você tem que ser consistente naquilo. E aí eu vi a virada financeira mesmo. Eu vi na minha conta bancária as coisas darem uma mudada. Assim, então, são esses pontos que a gente fica negligenciando. Quando você fala um termo, Karen, estudar. E quando a gente fala estudar, né? Tem que fazer faculdade. Se você quiser, é ótimo. A gente lutou tanto para ter a possibilidade de. Você escolhe. Eu fiz, beleza. Cara também, todo mundo aqui. Mas no lugar de ser contínuo também. Agora a gente está vivendo a época de inteligência artificial. E aí? Você vai fazer o quê? Vai entender? Vai brigar? Não vai assim. Vai continuar. Vai ter empregos que vão ter que ser revistos mesmo. É isso. E aí? Vai dizer que não deveria ter? Vai aumentar. Agora uma grande marca de dispositivos eletrônicos lançou um fone de ouvido com tradução simultânea. Que delícia, hein? Entendeu? Você coloca o fone, está assistindo tudo em inglês, não sei falar inglês. Não precisa aprender. E aí, agora você vai fazer o quê? Entendeu? Mas não vai ser uma barreira. Você vai dizer o quê? Não deveria existir. Racismo também não deveria existir. E nem por isso parou de acontecer. Entendeu? Então tem esses detalhes que a gente chama de soft skills, que é mais do que técnico mesmo. Como abrir uma empresa. Isso aí você vê na internet. Mas a vivência, essas trocas, ser realista, vai fazendo você conseguir performar melhor naquilo que você escolheu. Seja nos negócios, seja trabalhando em outro lugar, seja CLT, seja na academia. Tanto faz. No final do dia a gente precisa disso também. Eu costumo levar de uma forma bem mais fluida, quando eu digo assim, exorcize seu justiceiro, né? Eu adoro quando Porque você às fala isso. vezes o justiceiro ele quer atuar 24 horas, então ele acaba levando sua Deus me energia e livre. tirando você do foco. Tem horas que você vai precisar exorcizar esse justiceiro, porque você tem que fazer algumas perguntas a ele, se faz sentido aquilo ali, se aquele embate ali, realmente se você vai transformar a vida do outro, se você realmente vai conseguir transformar algo, se vai fazer alguma mudança que seja interessante, pertinente para o que você tem de propósito ali. A vida o dia só tem 24 horas. E né? tempo não volta, não acumula. A gente acumula propriedade, dinheiro e tempo. Isso aqui Nada, acabou. Ninguém. Nunca. Já era. Já passou, meu filho. Que loucura. Bia, eu tô querendo ir pros finalmente pra deixá-la às 4 horas da tarde, pelo menos ele no Porto da Barra, no Santo Antônio, ver o pôr do sol, dar um mergulho no Assistir mar. Suede Nunes com lançamento de segunda-feira. Graco teve aqui ontem, que tá produzindo uma música Tá com muito ela. bom. A gente ouviu no premiere lá dela. Foi Você incrível. falou de Baco, eu sou fãzíssima. Tento trazer ele aqui, mó conta de Ei, mim, foi nada. Não prometo nada. Não esqueça. Não, mas era só pra falar que eu ouço bastante mesmo. Mas eu tava falando ali, eu tava tipo aqui, tava vindo Cantando hoje a na música. academia. Tipo assim, Mas- Baco, cadê você, né? Mas eu tô ouvindo Baco. Eu no Spotify tudo no roxo, final viu? do ano. Brincadeira. No final do ano como 0,0000.1 que eu vi esse ano. Eu tô assim. Eu ia perguntar aqui pra finalizar, acho que até que Monique respondeu um pouquinho. Eu queria perguntar o que é que você falaria pra aquela menina, aquela Monique de 17 anos, que tava no aeroporto e tal, e a promotora falou pra você alguma coisa quando você conversou com ela, né? Se você fosse essa promotora hoje, o que é que você falaria pra ela? E pra Karen, o que é que você falaria? O que é que você falaria pra Karen de 2009? Uau! Aí começa Né? você, eu tô aqui processando. Pô, Caramba! Que buscava coisa lá atrás, referências de negritude e não encontrava. E hoje, quando a gente buscar, a Karen vai ter lá. Vai Você ser uma é referência. Uau! pô. Nossa! Gente, falar pra Karen de 2009, eu tô aqui, vocês me pegaram agora, porque eu ia contar toda a verdade pra ela, porque tinha ali também muito sonho e muita esperança que muitas coisas fossem fluir de uma forma e fluíram de outra. Mas eu acho que eu dou parabéns também a ela por ela ter sido disruptiva, ter sido muito ousada. Eu achei que era... Olha, olhando pra Karen de 2009, eu digo assim, que menina ousada é essa? Que show da Xuxa é esse? E eu acho que sobre essa fé interna, que a gente não sabe explicar como nem porquê,
que move a gente para fazer coisas que as pessoas talvez não entendam, que achem meio que loucura mesmo, que achem que você está pensando em algo que é um caminho mais difícil até de lidar. Talvez isso hoje, minha mãe é muito orgulhosa de mim, mas esse não era o sonho dela. Minha mãe queria um concurso público e ela fez de tudo, lutou com todas as forças para que eu hoje fosse concursada. Eu hoje tenho como cliente uma empresa que tem concursados e eu não consigo me ver ocupando aquele espaço porque eu fiz contas no passado em relação à questão do dinheiro. E eu fiz, caramba, eu quero paz, eu quero ter leveza, eu quero me sentir livre. E essa formatação, por mais cheia de altos e baixos que existam, ela me deu essa liberdade de eu conseguir viver em paz. Então, eu diria para Karen que obrigada por você não ter ouvido a todo mundo, de ter escutado as pessoas certas, obrigada por, mesmo sem a qualificação profissional de mentores, porque eu vejo que a importância de um mentor também nos dias de hoje seria importantíssimo para ela não ter quebrado tanta cara, porque Karen quebrou bastante a cara em 2009 para cá. Mas eu achei que parabéns pela competência que ela teve dessa habilidade, porque eu acho que hoje, com a idade que eu tenho, talvez eu não tivesse trilhado na coragem dela, sabe? Eu não teria essa coragem. Hoje não, porque hoje a gente também amadurece e vai por outras perspectivas, a gente entende como é que funciona o jogo e a gente quer lidar com uma outra forma de fazer. Então, eu diria para ela que muito obrigada por todo esse empenho para que garantisse que o resultado dela fosse atingido com sucesso. Ela quer mais coisa, tá, gente? Tem muito mais coisa dentro desse contexto. É porque tá no meio, porque né? as pessoas olham para mim e dizem assim, como é que você quer acabar com a consultoria de imagem se seu trabalho também provém disso? Mas eu disse justamente para isso. No dia que a gente conseguir acabar com a consultoria de imagem, a gente eliminou boa parte de alguns problemas que a gente existe de trabalho, que as pessoas se cansam por ter que, né? Ter que fazer, ter que provar, ter que se mostrar. E tá tudo bem que seja assim, até porque isso não é um fim, isso é apenas um começo para muitas outras coisas boas que estão por vir. Eu acho que, em resumido... Uau, a cabeça agora foi pra um lugar buga. aqui, cara. Puxado. Eu nunca quis passar fome e nunca passei fome. Teve uma situação específica, em 2015, no Natal. Eu perdi meu avô no Natal, tá? Na ceia de Natal. Quando eu tinha 6 anos. E quase perdi meu pai também, no Natal. E ali, meu pai teve que se afastar do trabalho, aquela coisa toda, demora para sair meu INSS. E ali eu fiquei pensando numa coisa, assim. Se eu não tivesse decidido que eu precisava de dinheiro, mesmo criando coisas de impacto, eu passaria fome real. Porque eu que tive que bancar minha família. Assim, ponto. Então, quando eu entendi isso e vi aquilo acontecer, eu cheguei ao momento de filtrar mesmo o que eu ouço das pessoas. Porque no final do dia, quem vai voltar para casa e ver se tem geladeira cheia ou não, é a pessoa. Nesse caso, eu. Então, tanto faz se você é uma pessoa maravilhosa, se você é inteligente, se você é uma gênia, se você é gênia incompreendida, sei lá o que vão falar sobre você. Você tem que ter bastante noção do porquê você continua de pé. Assim, mesmo. Tem escolhas que pessoas que você admira talvez não concordem. Isso também não precisa explicar. Assim como a gente fala do casamento, tem que explicar? Não tem que explicar, porque só eu sei. E eu fui entendendo também que eu aceito ser odiada tranquilamente. O que eu quero dizer com isso? Eu não vou abrir mão de várias coisas que eu acredito. E se isso faz com que as pessoas me odeiem, eu realmente aceito ser odiada, porque não vai acontecer essa mudança. Ponto. E eu sei o lugar que eu tô hoje, né? Tem um lugar de muita intuição, que eu tive que passar por essas coisas, que eu nem abro essa conversa, por isso que eu falei, cara, a Karen me levou para um ponto, nem toco nesse assunto. Mas eu adoro citar uma pessoa que eu admiro muito, chamada LeBron James.
quando ele saiu do time dele em Ohio. Ele ligou para a mãe dele. Sou filha única, né? Então sempre eu ligo para meus pais para decidir tudo. Mãe, o que é que eu faço? O que é que a senhora acha que eu devo fazer? Todo mundo, a imprensa toda esperando para ele falar se ele ia para Miami ou continuaria lá em Ohio. Ela, faça o que você achar que deve ser feito, porque as consequências, pro bem e pro mal, vai ser para você. Coisa boa vai ser para você, coisa ruim também. Tanto faz. E minha mãe já falou isso, meus pais, com outras palavras. E aí, quando eu li aquela parte do livro e ele escolheu ir para Miami, ele deixou de ser o jogador mais amado da NBA no mundo para ser o atleta mais odiado do mundo, porque ele decidiu seguir aquilo que era bom para ele e para outras pessoas. Se LeBron não fizesse isso, a gente não conheceria esse cara do jeito que a gente conhece hoje, onde ele ganhou 20 All-Star, onde ele tem investimentos aí nos bastidores que eu tenho a honra de saber, que impacta muito mais gente do que uma galera que fala, vou ficar aqui porque eu acho que é melhor. Fim. Tudo isso para dizer que eu tomo decisões baseadas naquilo que vai me deixar dormir. Porque eu preciso estar bem e de pé no outro dia para fazer aquilo que eu acredito que tem que ser feito. Tem coisas que é legal fazer. O legal fazer é ficar ouvindo essas pessoas dizendo que eu sou maravilhosa, que eu sou não sei o quê, e não dormir, e aí, como é que faz? Então eu tive que entender tudo isso para dizer, Monique Evelyn do aeroporto lá de Brasília, ouça a sua intuição. Você tem muito método, você tem muita técnica, você tem talento, mas ouça a sua intuição, porque é isso que vai decidir se você segue a sua ética e seus princípios ou não. Porque quando você está na dúvida e está de barriga vazia, você pode aceitar, sim, outras coisas. Então, quando você não sabe para onde mirar, qualquer ruído parece que é o melhor caminho para você. E eu odeio ruídos. Não gosto de distrações. E que bom que Monique Evelyn, desse aeroporto aí, ouviu a intuição dela, apesar de apanhar e continuar apanhando muito. E que siga ouvindo, né? Bia, eu tô satisfeito aqui. Você tem alguma coisa a fazer? Deixa as convidadas irem ver o pôr do sol, assistir Suede cantar e ouvir, né? Você sabe que eu sou Suede também, né? Você é o quê? Sou Suede também. Rafael Suede? É. Que legal. Só que a Suede que realmente importa É a Nunes. que você vai ouvir. Eu tô contemplada, inspirada, e etc. Vou deixar com elas meio o encerramento daqui hoje. Não sei se vocês... Obrigada. Depois eu não posso nem falar, porque eu acho que eu posso chorar, não tô afim. Mas obrigada, eu me senti muito acolhida e confortável aqui. Porque não é em todos os lugares que eu converso com pessoas que eu me sinto bem. Então, toda vez que eu me sinto bem, eu acho que as pessoas precisam saber disso. Então, obrigada. Obrigada. E obrigada por ter aceito me convidar. Não, eu tô aqui assim, ó. Sem palavras. Primeiro porque é essa questão da você estar nos lugares e se sentir bem. Participar. Obrigada, Monique, por essa mesa de hoje. Isso aqui é um presente da semana e responde muita coisa do universo espiritual, porque eu falo que essa questão da intuição para mim também foi uma coisa que a gente sabe que é muito do processo de conexão que você faz, né, com o seu interior, e isso tem muitas respostas, todas as respostas que a gente não encontra na forma material de entender as coisas da vida, quando a gente faz essa conexão, a gente tem. Então, assim, sem delongas mesmo, de fato, eu tô pasma, assim, com o que a gente propôs aqui hoje. Sobre, a gente fez assim, vamos começar aí as perguntas e tal, a temática geral. Eu disse, caramba, não sei o que eu vou encontrar lá. E eu tô muito feliz, honrada, acolhida, protegida. Encontrei novos amigos. Vamos para casamento. Eu ia fazer Eu tô assinando até documento. Eu ia fazer aqui esse convite em off, tá ligado? Mas já que se é pra me comprometer, vamos me comprometer aqui no... Vai pro ar mesmo, novembro é o mês da consciência negra, né? Sim. O nosso podcast tem muitas personalidades negras que vêm aqui durante o ano todo, a gente convida e tal. Mas no mês de novembro, a gente entrega a mesa, o microfone, o episódio, a estrutura toda pra alguém, uma pessoa preta, fazer o episódio do jeito que ela quiser, convidar quem ela quiser, falar com quem ela quiser. A gente só chama a W pra controlar a câmera e eu e Bia, se precisar, a gente nem senta. Você faz o que você quer aqui. E a gente quer convidar você para ser essa pessoa. Gente, aí eu vou chorar.
Isso é um sim, sim, né? Isso é um 5 louvor. Olha, é igual. Eu tô me sentindo assim, ó. É um momento bem similar ao do Shark. Porque eu tava contando isso no dia do Inventivos. Que eu fiz assim, eu fui pra lá, né, com o time, sabendo que a gente poderia ter a possibilidade ou a gente não poderia ter a possibilidade. É empresa, é sobre negócios. E tá tudo bem. E elas fizeram coisas lá no tanque que eu morri 2 vezes, sabe? Assim. Primeiro, a Carol, quando disse que não queria mais me ouvir. Então ficou aquele susto, não quer mais me ouvir, tá? Deu merda, né? E segundo, porque... Pode falar? Pode. Pode falar. Pode. Que... Qualquer coisa, se não puder, a gente pode cortar depois. É porque a gente foi para o tanque com a preferência em Munique, né? E aí, ela foi a última a falar. Então, pense que nervoso. Você ouviu um monte de gente. Eu daqui E você já tô assim, nervoso. ó, e você assim, querendo, cadê? Que horas ela fala? Aí ela ia falar, e um falou, ela ia falar de novo, falou. Aí depois ela... Não, aí a primeira pergunta que ela faz, aí ela me fez um monte de perguntas. Gente, perguntaram demais. Vocês não têm noção, não. Fizeram perguntas. Eu disse, caramba, e eu vomitando. Nem tá assistindo o corpo, Eu tô- mas, né? Eu tava assim. E aí eu só sei que no início, ela fez. Você é de qual estado? Eu, Bahia. Aí ela fez, mas de que bairro? Eu fiz Liberdade. Aí ela fez, eu sou dona de Maralina, não sei o que, eu disse, eu conheço. Aí ela fez assim, mas Liberdade, eu disse, é perto do Curuzu, porque antes era um bairro só, e depois agora o Curuzu acho que virou um bairro até, e tem Perovais, né? E aí eu fiz assim, que se desmistificou, as ruas foram, sei lá, fracionando. E aí ela fez, então a carnaval a gente vai sair no Ilê, aquela agonia. Gente, eu não consegui mais ouvir nada que ela dizia. E aí... Carol e Cláudia também dizendo que ia sair todo mundo junto. Eu dei um grito e fiz... Foi foda. Eu fiquei depois com dó do que eu fiz. Aí ela fez assim, não falei nada. Quando ela disse não falei Segura, nada, não falei eu nada. fiz merda. De novo. A galera esquece que é um reality show também, né, minha gente? Sabe? Porque assim, a gente vai pra lá e realmente é uma loucura. É tudo isso mesmo. Não tem ali... Eu até tava vendo uns comentários do momento do episódio que alguém fez assim, ela gravou, que eu tinha ido, que aquilo ali foi gravado. Ela não tem noção do sufoco que foi pra entrar. Logo no começo a gente tava fazendo oração de São Jorge, gente. E no final das contas eu fiz assim... Deu certo. Eu fiz, Deus, não é possível que eu saio de minha casa pra vir pra cá não fazer nada, não entregar. Eu tenho que entregar nesse tanque. Oxe, não é possível, entendeu? Eu não posso falhar porque ele tá com medo de errar o pitch, de não saber responder, de dar qualquer coisa, ficar travado. Sei lá, tanta coisa acontecer. Ela tava contando, meu brinco quebrou na hora. Ficou grudado na orelha, só desgrudou quando chegou no apartamento. Mas até então... Eu fiz assim, na hora que o brinco quebrou, que eu tava botando o negócio, eu tô vendo, pá, eu fiz, E aí eu disse, segue o fluxo, segue o baile. E aí eu ficava assim, ó, na expectativa. Aí fala o e eu, E eu disse, ai meu Deus, como é que tá minha cara? E eu não vi, cadê minha cara no vídeo? Conta como? E minha expressão, não sei o que, quando ela falou, eu... Ela não, eu... Mas tudo isso pra dizer que era pra ter uma história do pós, pô, entendeu? Foi muito bom, assim, é emocionante essa configuração Shark Tank Brasil. Muito foda quando fala que Munique tá... eu sei que fica aquele peso emocional, mas não é o peso emocional mesmo, quero porque... ouvir, agora tô preocupada. Porque sobre isso, todo mundo fica na expectativa, de fato, do que é que vai ouvir, do que é que vai encontrar. Sim. Tem lá no processo, assim, ó, eu acompanho o Shark as 9 temporadas. Quando começou, pra mim, era aquela coisa assim... Caramba, um dia eu vou pra esse negócio, sabe? Aí quando o Munique aparece, a gente fala assim, agora a gente vai, porque tem uma representatividade lá, se você alimenta a esperança no topo, porque você consegue identificar os pares. E depois você começa a se auto-sabotar, perguntando, será que eu tenho competência para estar naquele lugar? Será que aquilo ali realmente é merecedor? E pra gente, cada etapa das seleções era um surto. Era um surto. A gente abriu mão de tudo que a gente tinha que fazer no processo para dar conta das entregas. E a gente abriu mão, assim, literalmente. Quando a gente entrou. Então, a gente agora tá fazendo a seletiva acontecer, a gente vai até o fim. E meio que lá eu dei uma surtada, né?
nos meus momentos que tem várias etapas, que não pode falar, mas assim, várias etapas, uma delas eu surtei. E para mim foi importantíssimo que meu sócio tivesse. Porque se eu tivesse sozinha, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Por quê? Porque você olha para uma jornada de vida, você passa um filme na cabeça, você pensa em 1000 coisas ao mesmo tempo, você se questiona, você se autoavalia, você julga a sua competência e sua habilidade mesmo. Eu fiquei mal mesmo, você se compara em relação aos outros. Vocês viram ali que a gente não tinha aquele cenário todo para mostrar. Que foi um grande desconforto. A gente ficou, leva, faz, não faz. E a gente queria trazer tecnologia, sabe? Para que todo mundo visse as coisas acontecerem. Então, assim, quando a gente chegou e que tinha os galpões, não sei se eu posso falar isso, mas tinha aí, quando eu vi aquela montagem toda, eu fiz, a gente não vai para lugar nenhum. Porque a gente não tem estrutura para trazer aqui hoje como a gente gostaria de fazer. Então, aí você começa, sabe? E a gente, não, peraí, vamos dar uma engrenada nesse pitch aqui agora, sabe? E a gente foi se ressurgindo ali com o que a gente já tinha, que a gente tinha gravado. Eu tava 1h da manhã, 2h da manhã, ensaiando pitch, gente. Acordei, foi 4h30 da manhã. E tudo pelo processo do Shark. A gente não troca essa experiência única por nada, mas ainda assim, chegar num tanque daquele com uma representatividade ali. Ah, é besteira falar isso. Não é besteira falar isso. É importantíssimo falar isso. É importantíssimo porque ainda é triste quando eu vou para ambientes que eu não consigo ver os meus, né? E quando a gente vê, a gente fala assim, já quero que é amiga da pessoa. Então, é bem complexo esse universo, assim. Eu tô muito grata. Monique, obrigada. Mais uma vez. Eu vou agradecer 50 mil vezes, porque eu entendo que é sobre negócios, que é sobre tudo isso, mas você não tem noção do que é o acolhimento do lado de cá, como a gente se sente enquanto pessoa, enquanto empresa, enquanto conexão. Os surtos que a gente tem psicológicos, dizer assim, essa ideia é coisa de louco, entendeu? Então, e que ao mesmo tempo a gente vai se reestruturando. Tá vendo que eu sou empolgada? E a vocês mesmo. Chorar. Não, é sério. E a gente precisa falar isso. E assim, ó, antes eu ficava muito numa ideia de que não vou falar isso, vou falar nos bastidores, não vou tratar sobre isso porque tem aquele peso emocional de mimimi. Não, eu vou falar isso quantas vezes forem necessárias. Fazer você chorar ou não, quantas vezes foram necessárias, as pessoas querendo que eu pare de falar, quantas vezes foram. Porque, pra mim, chegar onde a gente está hoje, dentro de um contexto de uma coisa que pra gente era um sonho, é muita coisa. E é muita coisa mesmo, não é pouquinha coisa, não é besteirinha, não. É importantíssimo, é validação total, é honra. Então, se é pra honrar, a gente tem que falar. Entendeu? É difícil a gente ouvir as pessoas na rua e entre os colegas de trabalho elogiando o trabalho. A gente vê mais críticas do que elogios. Então, a gente tem que aprender também a se reeducar nesse processo de agradecimento. E obrigada a vocês, né, por essa oportunidade de a gente estar aqui hoje no Acarajé Catadinho. Faz igual o cara. Não sou a pessoa da música que vai falar errado, né? Mais uma vez agradecer o lugar que não é, então, a da resenha. Uau. Que começamos. E é isso, gente. Gratidão. E obrigada por essa grande oportunidade. Bia vai falar com você e vai fazer isso acontecer. Eu vou pegar os contatos e eu fico muito feliz que vocês se sentiram acolhidas. Se preparem para esse pitaco com acarajé, porque vai dar muito bom. Estarei aqui no estúdio. E eu estaria assistindo, comentando tudo. Vou fazer ao Obrigada. vivo, porque ao vivo que é bom Obrigada. que o povo participa. Bora! Muito obrigada de novo, gente. Estamos muito felizes com tudo, com a conversa, com vocês terem topado participar. E é isso aqui, compartilhem. Quem tá assistindo em casa, se inscreva no canal, compartilhe, curta. E muito obrigada a todo mundo que tá assistindo, a vocês. Como a diria a Brisa. irmã Dulce, irmã menininha do Canto A, beijo, tchau.